Salve amigos e amigas do Papo de Escada, estamos começando mais um episódio diretamente dos estúdios Pod7 em São Paulo. Estou aqui com o meu amigo Wesley Iguchi, tudo bem? Tudo bom, Roger? Beleza? Mais um episódio? Quem está com a gente aí. hoje? Hoje, vamos apresentar agora? Samantha Rizzi, fisioterapeuta especialista em oncologia e saúde da mulher. E não é só ela? A bicha é braba. É braba? É braba. E aí? Mas não é só ela? Não só ela, tem mais alguém? Tem mais alguém. Estamos com a Lívia Hasegawa, nutricionista esportiva e funcional. E o nosso papo hoje vai ser dedicado ao Dia Internacional da Mulher. É um papo sobre saúde da mulher. Então, se você está ligado aí no Papo de Escada, chama sua mãe, chama sua irmã, esposa, porque esse papo vai ser super interessante. Papo de Escada não é só conversa sobre trajetórias, mas também é utilidade pública, certo? Certo. Não esqueçam de dar aquela fortalecida no nosso canal, seguindo as nossas redes sociais, @Papo de Escada em todas as redes sociais. Vocês acompanham os conteúdos, tudo que a gente está soltando, os Reels no Instagram. O que mais que a gente tem soltado lá, Wesley? A gente coloca a lista de convidados também. Agenda de convidados super importante. Então, no YouTube, dá aquela fortalecida, segue o canal. Ativa as notificações, a gente está procurando toda semana ter conteúdo novo e hoje super especial, então a gente está aqui também tendo apoio dos nossos patrocinadores, certo? Isso, Estúdio Iguchi logo de cara. Boa. Estúdio de modelagem, tudo que tiver de 2D para 3D a gente faz lá, 40 anos a gente vai fazer esse ano. Então, assim, qualquer projeto, desde brinquedo, material promocional, projeto de até cenografia a gente faz. Pode contar lá com a gente. Boa. A gente está também com um novo patrocinador, é a Prime Galpões e Imóveis Comerciais. É uma consultoria imobiliária corporativa especializada em imóveis urbanos. Então, você está precisando de uma nova sede para sua empresa, uma fábrica, uma instalação. A Prime atende toda a capital de São Paulo e região metropolitana, mas através de parcerias também consegue te atender em qualquer lugar do Brasil. Então, siga a Prime nas redes sociais, @Prime Galpões. Isso. Também está a XPTO, agência de marketing digital. Então, lá eles conseguem fazer produção de conteúdo, análise de SEO e tudo mais, logo. Inclusive, o podcast é uma realização da XPTO também. Então, produção de conteúdo diversificado. Excelente. Temos também a Gluck Seguros, patrocinadora já há algum tempo aqui com a gente. É uma corretora especializada em planos de saúde. Então, se você tiver uma cotação para fazer para sua empresa, para sua família, dá um toque lá para o pessoal da Gluck Seguros, no @Gluck Seguros no Instagram, que eles vão mandar aquela cotação. Trabalham com praticamente todas as companhias e cuide do seu patrimônio mais importante, correto? Isso aí. E também tem a CKD, que é Credo Que Delícia, uma loja online de sex shop, que você faz a compra lá, a embalagem chega na sua casa entre 2 a 4 dias, de uma embalagem totalmente discreta. E é isso aí. Até o final de março tem o cupom PAPO10, 10% de desconto. É isso aí. Excelente. Meninas, obrigado por terem vindo, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Obrigada. A gente está super feliz de ter vocês aqui e ainda mais para falar desse tema, né? A gente vem de um período de pandemia onde muita gente, a saúde mental de todo mundo está de certa forma alterada e não tem sido diferente com as mulheres, né? Muitas vezes responsáveis aí por boa parte do dia a dia de uma casa, do funcionamento de um lar, seja as que trabalham, as que ficam mais em casa. E como vocês sentiram isso, e aí na ordem que vocês quiserem falar, no pós-pandemia, como tem sido o trabalho de vocês em relação à saúde da mulher? Bom, acho que a gente que atende em consultório, né, a gente recebe, a maioria do meu público, eu diria, acho que uns 60%, 70% é mulher. E eu percebi, a mulher ficou muito mais sobrecarregada do que acho que antes, porque teve a questão do trabalho mesmo online, mas aí tem que cuidar dos filhos ao mesmo tempo, viver a escola e acompanhar. Então, eu percebi assim, uma questão de até um nível maior de sintomas de depressão, as mulheres com um nível de estresse muito alto. Inclusive, percebi muito até a alimentação, a pior da alimentação. Porque aí não tinha tempo, ou tinha que pedir coisas na rua, aí pedia coisa fora. Então, assim, a gente percebeu a saúde, até quando a gente avalia exames de sangue dessas mulheres, a gente percebe deficiência de vitaminas, de minerais. Então, eu percebi, assim, uma mudança, parecia que foi o pré-pandemia, o pós-pandemia,
algo muito diferente na saúde mesmo das pessoas e mental principalmente, é o que você falou. Tanto porque a alimentação errada, quanto o estresse do trabalho, o estresse de filho. Então, assim, achei que foi bastante mesmo impactante, sabe, na saúde da mulher. Legal. E no seu caso? Não, realmente foi muito desgastante. Eu trabalho no hospital, meu marido na época trabalhava no hospital, então a gente não parou, não saiu da assistência e estava dando a cara pro Covid lá, com criança em casa, porque não tinha escola. A gente tinha uma rede de apoio, uma mulher, a minha sogra, que ficou com ela durante um tempo, mas foi bem difícil. E na minha especialidade, eu trabalho com mulheres, né? Eu fico numa enfermaria ginecológica de um hospital quaternário, e eu trabalho muito com oncologia. E um dos efeitos que eu vi na pandemia, eu tenho visto cada vez mais mesmo agora, é o quanto tem chegado de mulheres com cânceres avançados. Por conta a gente fala que foi represado, né? Não tinha acesso às consultas de rotina que não fosse Covid na época da pandemia. E a gente está sentindo muito esse reflexo de cânceres evitáveis que estão chegando em estágios avançados, com todas as sequelas aí inerentes a esse problema de um estágio avançado de câncer. Nossa, eu não tinha pensado nesse ponto. Né? Porque o câncer tem relação emocional, né? Muito além da questão... tem o fator genético, a gente tem o fator emocional, o fator alimentação que colabora também. Sim. Então, às vezes, uma predisposição genética associada a um nível de estresse absurdo. A imunidade cai. Aí a pessoa que já come errado, e aí, assim, acho que virou uma bola de neve nessa pandemia. E, infelizmente, né, é uma pena. Eu tenho visto esses casos, eu trabalho muito com doença autoimune também, então, mulheres que desenvolveram doenças autoimunes, que é uma doença que, como se o próprio corpo meio se atacasse, assim. Então, esse nível de coisa que a gente percebe que tem relação com esse nível emocional, né, que pegou na pandemia. Eu mesma tive filho no meio da pandemia, quando entrou a pandemia, minha filha nasceu, então, assim, eu mesma fiquei, foi uma loucura. E eu desenvolvi uma doença autoimune depois. Agora descobri recentemente, eu acho que, enfim, por conta dessa carga que eu tive, porque eu lembro que eu só chorava no final da minha outra gestação, porque eu fiquei desesperada. Falei, como é que eu vou ter um filho no meio dessa pandemia e eu vou pro hospital com um bebê? Será que eu vou conseguir ter o parto normal que eu queria ter? E aí, eu lembro que eu fiquei porque você não sabia o que era o Covid, né? Se pegava ou não pegava. Não sabia o efeito na gestação. Aí eu pensava, meu Deus, mas como é que eu vou para um hospital? Aí, sabe, deu um pane na cabeça. E você vê até a gente que se cuida pode desenvolver algum problema. Imagina uma pessoa que, às vezes, não tem tanta, né, consciência ou tanta informação. Enfim, não sei. Suporte, acesso, exato. Mas eu acho que é uma situação que, para a mulher, a maternidade já é uma mudança muito grande. Ainda tem a pandemia junto. Foi. Amplia de um jeito absurdo. Eu lembro que eu acompanhei muito próximo a pandemia da minha maneira que dava, que foi justamente por causa do SUS Vivo que a gente começou a fazer lá as máscaras, né? Que depois nem falaram que nem era tão boa assim também. Mas a gente ficou muito próximo. Lá o meu estúdio... A proteção emocional que dava pra gente foi sensacional, de qualquer forma. A gente você lembra? Mas Wesley, conta mais detalhes do SUS Vivo. Assim, foi um projeto bacana que vocês fizeram. Quando começou... a quarentena mesmo, né? A questão da pandemia, a gente lá no estúdio começamos a fazer as máscaras, né? Face Shield. E até foi, acho que o Pedro primeiro, né? Comentou, tinha falado comigo de fazer. Eu comecei a fazer lá e eu tinha acabado de comprar mais impressora. Pedro, marido da Samanta. Isso, Pedro Rizzi. E eu tinha acabado de comprar mais impressora 3D. Então, tava naquela época, acho que eu estava com umas 12 ou 14. Aí a gente começou a fazer, mas ganhou uma proporção tão grande que a gente fez uma campanha e a gente conseguiu fazer molde e mandou até... Nós fomos, acho que, um dos primeiros a mandar para Manaus, para esses lugares que estava bem afastado. Não tinha para comprar, não tinha para comprar. E o pessoal vinha a gente procurando a gente para comprar. E era profissional de linha de frente mesmo? De linha de frente só. E a gente não vendeu nada. O pessoal queria comprar, a gente falou, não, a gente vai correr atrás e foi 100% doação. Nossa, que legal. E foi para todo o Nordeste, lembra? Foi uma correria assim, e acho que a gente conseguiu, por doação, saltar de 100 unidades por dia para 2.000 unidades por dia. Entendeu? A pandemia foi um negócio assim... Hoje, a gente falando, parece que foi tão distante, né? Mas roubou muito tempo da gente, roubou abraços de pessoas queridas, roubou tanta coisa. E você foi mãe na pandemia, você foi mãe antes da pandemia e agora a gente tem o Luca vindo. O Luca tá vindo pós-pandemia. Agora também. Eu tive uma antes, agora eu falei, chega de pandemia, agora eu quero ter um filho normal. Porque
O hospital, na época, a gente não teve visita, só foi eu e meu marido no parto, tipo, ninguém pôde ver. A minha filha ficou quase 1 ano em casa, sozinha, a gente não saía. Tanto é que ela teve uma questão de interação social depois, ela foi sair de casa com 1 ano. Gente da minha família conheceu ela na festa de 2 anos, sabe? Porque eu tinha receio de sair com ela pequenininha, né? Como a gente não tinha muita informação. Então, foi uma loucura, assim, foi um estresse. Muito interessante que essas crianças que nasceram, né, na pandemia, elas não veem pessoas sem máscara, né? Deve ser... Alguém deve estudar isso em algum momento, dessa interação de outras crianças com máscara, que agora que estão começando a ver. Ela teve até um atrasinho na fala por conta dessa questão de pessoa ficar... Porque quando ela foi para a escola depois, as professoras usavam máscara ainda, então não tinha esse acompanhamento da fala. Hoje ela tá bem, graças a Deus. Ela já tem uma vida social legal, mas foi bem difícil, assim, a adaptação dela. Eu senti bastante dificuldade. A gente descobriu que as nossas filhas chamam Lara. A minha Lara também teve que fazer fono na pandemia. Eu tive que fazer um pouquinho com ela. Então afetou bastante, mas graças a Deus, né? As coisas com agora rede estão... de apoio, a gente consegue. Superou aí. Legal. Acho que eu queria voltar um pouquinho e falar um pouquinho da carreira de vocês. Eu ia puxar esse assunto. Que eu acho que o Papo de Escada também é isso essencialmente, mas, enfim, como você, Samantha, se guiou desde os seus tempos lá atrás de colegial até chegar aonde você está hoje em relação à profissão, enfim, como foi sua formação de lá para cá? Eu vim de uma família bem pobre, estudei escola pública até o 3º colegial. E aí eu fiz 4 anos de cursinho para passar numa faculdade federal, que era a única possibilidade. Né? Então, eu entrei na UFSCar em 2000, então eu fiz fisioterapia na Federal de São Carlos. Me formei em 2003. No último ano de faculdade, eu ia prestar, naquela época, né, não tinha as residências que tem hoje, que, né, não sei se alguém está vendo, algum aluno, eram os aprimoramentos multiprofissionais. E eu fui prestar uma prova de concurso para ver como que era a prova para aprimoramento. E no último ano da faculdade, eu já passei num concurso público, que eu fui efetivar 1 ano depois que eu fiz esse aprimoramento. Mas como eu era aluna carente na faculdade, eu morava no alojamento da faculdade, comia no bandejão da faculdade, eu vivia com uma bolsa de R$100 os 4 anos de faculdade. E essa bolsa era uma bolsa de extensão, que a gente auxiliava alguns professores. E eu caí já na área da saúde da mulher. Eu falo assim, né? Lógico, a gente batalha muito para estar onde a gente está, mas às vezes o universo conspira. Então, desde o 2º ano de faculdade, eu já caí na área da saúde da mulher e me apaixonei. E eu já auxiliava a professora nas coletas de pesquisa. Você sempre foi apaixonada por pesquisa? Sempre fui apaixonada por pesquisa. Mas aí eu me formei, fui para o aprimoramento, terminei o aprimoramento, fui chamada para o concurso. E eu não tinha como largar tudo para fazer mestrado, doutorado, porque eu tinha que ajudar na minha casa, porque eu ainda tinha uma condição socioeconômica muito difícil na minha casa. Fui trabalhar, vida que segue, uns anos depois as coisas foram melhorando, inclusive para minha mãe. Minha mãe conseguiu um cargo muito melhor de trabalho. E aí eu fui atrás de fazer mestrado, doutorado, também do nada conheci uma fisioterapeuta lá da Unifesp, que estava passando em estágio onde eu trabalhava, e eu falei, eu quero fazer mestrado, como que faz? Ela, vai lá, vai ter um simpósio, conversa com a galera lá. E foi assim, fui dar cara a tapa lá. Eu já tinha feito especialização em uroginecologia, além desse aprimoramento que era da área hospitalar, e fui dar cara a tapa lá, falei, esse aqui sou eu, essa aqui é minha formação, eu quero fazer mestrado aqui, o que eu faço? E aí eu fui conhecendo o serviço, foi assim que entrei. E há 6 anos eu passei no concurso da Unifesp. Então, atualmente, eu sou concursada lá, né? Então, eu comecei com mestrado, defendi, agora não vou lembrar os anos certinho, 2005, 2015, defendi o doutorado em 2019 e eu engravidei da Lara no primeiro ano do doutorado, né? E eu tinha acabado de entrar na Unifesp. Então, agora, hoje, né? Eu sou concursada pela Unifesp, não como docente, como fisioterapeuta, estou locada lá na Gineco. E foi onde eu segui a minha linha de pesquisa, né, que foi em câncer de mama. E agora, faz 1 ano, eu estou lá na Unifesp também. Eu fui convidada como professora afiliada e professora orientadora do programa de pós-graduação. Então, hoje, eu estou lá com meus residentes, com os alunos, na assistência, e eu também oriento mestrado e doutorado. Então, eu estou montando uma linha de pesquisa. A de oncologia mamária na FIS, ela já é bem forte.
eu estou montando uma linha de pesquisa em oncologia pélvica, em fisioterapia e oncologia pélvica, que era um dos meus maiores sonhos e está dando certo, né? A gente está começando a desenhar os projetos e vai começar a tocar essa linha de pesquisa lá também. Que legal. E aí entrou casamento e maternidade no meio do caminho. Conheci o Pedro nesse aprimoramento aí. Eu sou uns 3 anos e meio mais velha que o Pedro. Ele fez o mesmo aprimoramento que eu no ano seguinte, e a gente saía com a mesma galera, enfim. Aí a gente começou a namorar. Casei em 2009, já faz tempo, né? Tô com ele há um tempão. Que bacana. Bom saber da sua história. E você, Lívia? Bom, eu, na época, fiz colegial, enfim. Eu sempre quis alguma coisa da área da saúde, sempre gostei. Aí não tinha muita certeza e na época eu fui ver sobre nutrição e eu comecei a pesquisar. Não era nenhuma área naquela época, quando que eu, em 2000, sabe? 99, sei lá, 2000. Nem era tão igual é esse boom hoje. E eu falei, eu gostei e tal, mas não tinha aquela certeza. Aí eu falei, vou. Mas a minha ideia era ir para uma faculdade também pública, então eu falei, bom, vou prestar nutrição e fisioterapia. Não, fonoaudiologia, eram os dois que eu prestei. Acabei passando nas duas, mas eu falei, eu vou escolher a nutrição porque era mais perto da minha casa. Né? Então eu vou fazer lá. Aí eu entrei na USP, né? Eu fiz nutrição na USP e foi sabe aquele tiro no escuro que você acerta no alvo e fala que era o que eu queria. E na faculdade comecei a super curtir, gostei muito, me formei. E aí eu comecei a pensar na área de consultório, que era o que eu mais queria fazer. Mas é bem difícil você começar, eu não tinha ninguém na família, médico, nada, então fui a primeira da saúde. Então eu comecei assim, eu morava ali perto quase de Osasco, né? Eu ia até Guarulhos atender, ganhava tipo aquele R$15 por consulta, mas e entregar currículo na rua, em clínica de estética, foi a maior coisa. E até que eu consegui um emprego no Grupo Pão de Açúcar. Lá na época tinha uma academia e um grupo de corrida. E aí eu comecei a fazer a fisiologia do exercício na Unifesp. Eu fui fazer área esportiva, porque eu comecei a trabalhar com isso, falei, preciso me aprimorar e tal. E lá no Pão de Açúcar abriu muitas portas. Eu conheci muito educador físico, gente que fazia esporte, e aí eu comecei a atender os atletas. E aí fiquei uns 5, 6 anos lá, assim, foi quase uma escola para mim. E aí eu fui fazer nutrição funcional e resolvi arriscar o consultório. Também sozinha, aluguei sala por hora, aquela coisa de começo. Aí teve uma época que teve uma mudança de gestão no Pão de Açúcar e acabou a academia, acabou tudo. Era algo tão legal lá, eles incentivavam... Era na Matriz, ali na Brigadeiro? Ali na Brigadeiro. Eles tinham, sabe, o pessoal ia treinar na hora do almoço no Ibirapuera. E aí, infelizmente, acabou. Aí eu falei, cara, agora eu vou pro consultório, porque não fazia mais sentido eu estar lá, mudou muito a gestão. E eu arrisquei pro consultório, comecei a atender de hora em hora ali, um por um, boca a boca, aquela coisa. E depois hoje eu tenho uma clínica minha, então fui ali persistindo sempre e tal, sempre estudando, né? Eu sempre fui de estudar muito, não sei se você lembra, né? Ficava na escola. Não, precisa contar, né? A gente se conhece há mais de 20 anos, né? Eu não gostava muito. Eu era da turma da frente, era do fundão. Mas, enfim, eu sempre gostei de estudar. E aí, hoje eu tenho uma clínica minha, eu sou focada na área esportiva, na área, agora atendo bastante... inclusive, depois que eu até engravidei, a gente atrai, acho que, os semelhantes. Eu atendo muita gestante hoje, mulheres. Hoje eu atendo de tudo mais a parte adulta, né? Então, foi assim, o começo, aquela coisa bem devagarinho. E hoje graças a Deus, o consultório vai bem. Eu consegui aí ter um espaço meu, que era meu sonho, ter uma clínica minha, uma clínica com meu nome. E aí, hoje estamos aí, trabalhando. Legal, bacana. Agora eu tenho uma pergunta. E como que é galgar tudo isso sendo mulher? Então... É meio complexo, né? Eu sempre fui muito workaholic, sabe? Eu sempre gostei... Eu gosto muito do que eu faço e eu faço com o maior prazer do mundo, assim. Eu juro que se eu tenho que trabalhar de domingo, eu vou feliz da vida, porque eu curto muito atender, lidar com pessoas e ajudar as pessoas. E aí, até então, era eu, meu marido... ok, você vai, trabalha, viaja, tem essas coisas. Agora, quando você vira mãe, o bicho pega. Porque aí você tem que cuidar da casa, cuidar do filho... e tentar dividir a vida do trabalho. Então, para mim, foi um choque, porque eu sempre gostei de trabalhar muito, assim, eu sempre fui... E aí eu tive que começar a aprender a dividir meu tempo com o filho, com o trabalho e com casa. Então, pra gente que curte trabalhar, no começo foi assim, sinceramente, eu me senti muito. Porque eu tava em casa, mas fala, putz, eu sentia muita falta do consultório. Depois de um tempo, você vai tentando
conciliar. Eu tive que abrir mão do consultório, sim. Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda lá, uma outra nutricionista que atende comigo. Então, eu tive que abrir mão um pouco do trabalho, até para aproveitar minha filha, porque senão eu não ia nem conseguir acompanhá-la nessa idade tão importante. Hoje ela vai fazer quase 3 anos. E eu sei o quanto é importante a gente estar junto, né? Não ter um filho largar com babá. Então, não é uma linha que eu curto também. Então, eu tive que abrir mão, sim, do trabalho. Mas, assim, o nível de estresse é muito maior, sem dúvida. Então, a gente tem que tentar lidar e equilibrar as bandejinhas no dia a dia ali. Não é fácil, mas ao mesmo tempo é prazeroso também, porque a hora que você chega em casa, vê sua filha ali, ela vem, pede você e dá um beijo. Mas é um estresse grande, assim, a gente tem que ser muito dinâmica para tentar dar conta de tudo, né? Então é meio complicado, mas a gente consegue. E você, Samantha? Não, é exatamente a mesma coisa. Acho que tem uma frase que você já deve ter ouvido, né? Nasce uma mãe, nasce a culpa. Então, isso é muito nítido, né? A gente sente culpa de não estar trabalhando, quem para, sente culpa de estar trabalhando, quem volta, porque a sociedade cobra da mulher, não cobra do cara. Ninguém tá nem aí se o cara tá viajando um mês em congresso, ninguém pergunta com quem mas que tem tá o homem filho. que sente culpa. Sim, mas eu tô falando na sociedade, tá? A sociedade, ninguém se cogita, né? Vai com quem que tá teu filho? Ah, tá com a mãe, óbvio. É uma pergunta que acho que nunca me fizeram. Sim. Você tá aqui, com quem tá seu filho? Sim, quando parece tão óbvio, né? voltei a viajar para dar aula, eu dou bastante aula também, tá? Além da assistência, eu dou aula para particulares, enfim, a gente está montando uma empresinha aí de aula também. Sim, eu ia viajar, quando eu voltei a viajar para dar aula, nossa, mas como assim? Com quem que tá a Lara? Ué, tá com o pai? Então, é muito isso. Né? E aí a gente vê a dificuldade de acesso a congresso. Eu sou da área acadêmica, né? O congresso não está preparado para estar uma mãe lá que vai levar o filho. Tanto é isso, eu tenho um congresso que eu organizo. Lembra, a Lara nasceu em 2017, eu organizei o congresso em 2019. Eu coloquei uma sala, a gente fez o projeto Cientista Materna. Tinha uma sala de apoio a pais e mães, enfim, que fossem levar crianças que estão amamentando. A mulher não pode nem ir para o congresso se ela está amamentando em livre demanda, porque não tem estrutura. Né? E às vezes a gente escuta, inclusive de mulheres, mas aqui não é lugar para estar criança. Se aqui não é lugar para estar criança, não é lugar para estar mãe. Então, assim, a mãe não tem acesso. E isso vai impactando, inclusive, na carreira. E é muito difícil, né? E às vezes, uma outra frase muito falada é: as pessoas querem que você trabalhe como se não tivessem filho, mas que cuide do filho como se não trabalhasse, a conta não fecha. E é muito difícil encontrar esse equilíbrio sem surtar, sem ficar louca, sem chorar desesperadamente. Assim, chora. Não tem problema. E é isso. Eu ainda tive o privilégio, né, de que eu sou servidora federal, eu tenho 6 meses de licença maternidade. E aquilo, eu estava conversando, acho que antes de começar, eu tenho uma equipe de mulheres, a maioria das pesquisadoras da nossa equipe são mulheres, muitas são mães, algumas já são mães de filhos adultos, e uma ajuda a outra. Então, quando eu engravidei, no primeiro ano do meu doutorado, que a Lara nasceu, as minhas amigas pesquisadoras tocaram a minha pesquisa durante a minha licença maternidade. E quando uma não pode, que o filho está doente, a gente tem essa questão de uma ajudar a outra. E isso é extremamente importante para que nós, mulheres, a gente consiga chegar lá também. Né? E é muito nítido. Uma vez eu estava vendo aula com alguns alunos e só tinha homem, né? Nas cadeiras lá da universidade daquela aula. E aí alguém falou assim: nossa, mas ginecologia não tem mais médica mulher? Por que só tem homem falando? Porque é eles que conseguem chegar nas cadeiras, eles conseguem fazer mestrado, doutorado. Porque, como sociedade, é a mulher que fica lá cuidando da casa, né? E não tem esse auxílio. Ele que consegue estar presente lá 100% do tempo. Ele que consegue estar presente sem ser cobrado, sem ser questionado, enfim. Lógico, né? A gente sabe, a gente conhece, por exemplo, vocês, a gente sabe o quanto que vocês são presentes na vida dos filhos de vocês. O meu marido, eu não tenho que falar o quanto que ele é presente. E eu não vou falar me ajuda, porque não é ajudar, é dividir. Né? A única coisa que o homem não pode fazer é amamentar, o resto, 50% é obrigação do homem, igual a da mulher. Né? Então, o Pedro é parceiraço e por isso também que eu consigo estar lá onde eu estou. Que, infelizmente, isso não acontece na maioria das casas. Né? E aí dificulta muito mais, né, Li? E bem ou mal, a mulher acaba sendo mais exigida
Não necessariamente porque o marido não ajuda, porque também meu marido, eu não tenho o que falar dele, só que ajuda, compartilha, né? Sim. A gente fala ajuda. Mas assim, por exemplo, eu amamentei até 2 anos e 4, por exemplo, a minha filha. E aí, todas as noites, quem tinha que acordar era eu, independente dele ir, às vezes, trocar, ele pega. Só que quem tem que acordar pra amamentar sou eu. Então, eu acho que tem 2, 3 anos que eu não durmo uma noite inteira. E aí, assim, você tem que... não dorme, aí você tem que estar no dia seguinte de manhã atenta, porque você tem que atender um paciente, você tem que estar ali ativa. Mas a carga da mulher, eu acho que o nível de estresse talvez pela própria natureza, como nós que amamentamos, isso acaba pesando muito, porque todas as noites a gente tem que acordar independente. Especialmente quem amamenta, né, consegue amamentar até um certo tempo, não tem eu acabei não dando mamadeira para minha filha, enfim... Por questões que ela sempre conseguia... Eu sempre consegui amamentar bem, graças a Deus, mas é aquela coisa, sempre eu que tenho que acordar, sempre é eu que tenho que ir lá amamentar. Então, eu senti isso, assim, ele me ajuda, ele tá ali comigo o tempo inteiro do meu lado, mas eu nunca passei uma noite sem não acordando, até porque a criança pede a mãe, né? Não sei. Vocês, a minha filha, meu marido chega lá, ela começa a gritar, porque que é a mãe? Mamãe. Até hoje eu peço a minha mãe. Então, e a criança acorda à noite, ela não quer o pai, necessariamente, ela quer a mãe. Pelo menos a Lara, ela é assim, ele pega, ela, mamãe, aí só a hora que eu chego lá que ela para. Então, acho que nesse sentido também a gente é exigida demais, né? Então, é pesado, assim, é pesado. Mas parece que também a gente meio que foi feita para isso, porque depois a gente acostuma, e aí, não sei... Tem outra, é isso aí. Mas é uma carga emocionalmente e é pesada e fisicamente também, né? Porque a amamentação, isso por si só... É desgastante. Ela é desgastante. A gente sente, né? Gasta muita caloria para amamentar, então a gente tem aquele gasto... Precisa ter ali uma ingestão boa de alimento, vitamina também, para você conseguir ficar bem, né, disposta. Então, assim, eu acho que é pesado para a mulher, num geral. A gente não pode romantizar 100%. É maravilhoso ser mãe. Não estou falando, pelo amor de Deus, não é isso, mas... É pesado, a gente não pode romantizar 100% do tempo, porque não dá para romantizar, porque... Antes de te mudar, eu queria fazer um link com essa questão, talvez você saiba mais do que eu os dados, né? Do quantos meses as mulheres no Brasil amamentam. Muito pouco. Muito pouco. Por que é isso? Se a mulher, primeiro, a licença maternidade no CLT, as que são registradas, né? São 4 meses. Sim. A OMS recomenda amamentar 6 meses. Livre demanda. Né? Não bate, já era. Conta se por alguma razão precisa sair antes de licença, ela já começa a contar, né? Antes do parto. E a porcentagem de mulheres CLT demitidas quando voltam da licença maternidade é absurda nesse país. É absurda. Depois a gente pesquisa, coloca, mas assim, é absurda. Exatamente por isso. Sim. A sociedade não está preparada. E a sociedade precisa se preparar. Até porque as Laras vêm aí, né? Vocês acham que quando chegar a vez delas, a gente vai encontrar um cenário diferente? A sociedade, acho que ela está mudando a passos lentos, mas vocês esperam que as Laras, vamos chamar assim, né? As duas filhas vão encontrar uma realidade diferente? Sim, eu acho que tá mudando devagar em comparação ao que tinha. E assim, a gente está numa situação privilegiada também, as nossas Laras, né? Eu acho que na situação delas, talvez elas tenham acesso a empregos, ou até elas, né, sejam as donas dos seus próprios empregos, porque elas têm toda uma estrutura de base que a maioria das Laras e Marias do Brasil não tem. E aí, para essas pessoas, vai ser mais difícil. Eu acho que ainda na geração da Lara. Eu acho que não vai mudar tão rápido assim, não. Infelizmente. Eu acho que tem uma questão falando em amamentação só, que é uma questão a mulher tem que querer muito, porque assim, a gente passa por muitas dificuldades. O começo é aquela coisa que dói, depois é aquela coisa que tem que acordar a noite toda, é só você. Se você não tem aquela consciência, aquela força de vontade de você querer amamentar, às vezes na primeira dificuldade a mulher já desiste também, porque... Eu achava que o parto era eu sempre tive a ideia, o parto é o mais difícil, né? Ai, a dor do parto. Gente, o parto não é nada perto da amamentação. Exatamente. Porque eu não tinha essa ideia. Eu achava era só pegar por um neném no peito e ele vai amamentar. Tanto que a mãe seca, né? Seca. Sim, você vê, gente, que seca porque mesmo. Quem tá de fora... Foi tão magra. Então, quem tá de fora vê justamente o contrário, né? Porque a gente imagina assim, quando não tá tão presente, a gestação tão perto, a gente acha que vai nascer, a mãe ainda vai ficar lá bem acima do peso, porque teve o parto, lógico, mas depois passa um tempinho, já tá um
Porque... Só Olivia, e o ossinho. Tem uma coisa da sua área que o pessoal costuma falar, tá amamentando, pode comer de tudo. Não é bem assim, né? Também é isso que eu ia falar, calma. Muita gente seca, mas também eu tenho pacientes, até amigas, que engordam também na amamentação, porque tem um gasto calórico maior para você produzir o leite, mas assim, não é ficar comendo doce o dia inteiro, não é ficar comendo açúcar, bolo, porque também a fome é grande, né? Então, se você não tem uma certa consciência do que comer, você acaba comendo... você fica com peso maior, só que desnutrida, porque você ingere alimentos que têm baixa densidade nutricional, só caloria meio vazia, que a gente chama, e aí a gente acaba que a pessoa fica sobrepeso, só que a hora que vai fazer ver, tá tudo falta de nutriente. O que comer e o que não comer na amamentação? Tem um guiazinho para... Sempre o que comer é a que a gente fala, desembale menos, descasque mais. Então, sempre a gente vai pensar em comida natural. Isso, eu diria, para tudo, a nossa vida toda, mas principalmente na amamentação, porque a gente tem a passagem dos nutrientes pelo leite materno para o bebê. Então, a partir dali que ele vai ter as vitaminas, os minerais e tudo mais. Então, assim, tudo que for de coisas naturais, a gente vai pensar fruta, legume, verdura. E aí não é momento de tirar carboidrato de jeito nenhum. Então, às vezes também tem umas pessoas que, não, porque eu posso fazer jejum na amamentação, me perguntam, posso fazer low carb Eu falei, gente, calma, né? A gente precisa ter, porque inclusive se você come pouca caloria, você até reduz a produção de leite. Então, a gente tem que comer, digamos assim, todos os grupos alimentares, falando em carboidratos, né, proteínas, gorduras boas, frutas, verduras. Essa tem que ser a nossa grande base da alimentação. Claro, né, que às vezes dá uma vontadinha de um docinho, não é aquela questão radical, mas a gente acaba pedindo para comer o mais limpo possível. A gente fala de alimentação limpa. Eu sempre peço para evitar excesso de cafeína, né, produtos, por exemplo, adoçantes artificiais, que tem, por exemplo, refrigerantes a zero, light, então aquele aspartame, sacarina, ciclamato, porque isso passa pelo leite e a gente sabe que, como são nutrientes substâncias artificiais, não vão fazer bem para o bebê. Então, o máximo possível de evitar esse tipo de produto químico, tipo suco em pó, sabe, sopinha pronta. Então, sempre que possível, uma alimentação de comida que você lembra que a sua avó comia. Você vai assim, o que a sua avó comia naquela época é o que a gente vai comer. Arroz, feijão, essa é a grande base. Mas a vida hoje, o ritmo pede justamente ao contrário, né? Por isso que é difícil. Que eu ia falar, é difícil. Ali em casa, meu sogro cozinhava e levava comida pra gente durante meses. Meses. Eu não ia pra cozinha, nem o Pedro. Por isso que precisa de uma rede de apoio importante, porque a gente sabe que não é fácil. Assim, hoje a gente tem umas opções de umas comidinhas congeladas, às vezes pronta e tal. Mas assim, eu tô falando que a teoria é linda, né? Eu tô explicando o que é o ideal, mas a gente sabe que na realidade é difícil. Inclusive tem mãe que nem consegue comer direito também. Aí não tem nem tempo de tomar banho, né? Imagina comer. Então, assim, mas é algo que a gente procura orientar. E eu falo, gente, faz o que der na medida do possível, sabe? Também eu não sou nada radical, mas eu falo, procura se organizar, de repente ter uma ajuda de alguém e pedir ajuda, porque a gente às vezes não quer pedir ajuda, né? Tem mulher que, não, porque eu vou fazer tudo, e a gente precisa pedir ajuda também. A gente tem que, né, falar, bom, eu preciso de alguém ali para estar comigo. Então, sempre que possível, quem puder ter uma rede de apoio é fundamental nessa fase. A progesterona deixa a gente meio maluca depois que nasce. É normal, tá? Vocês já tiveram filhos? Assim, quem vai ter filho ainda é normal. Às vezes eu tenho uns amigos que estão com a mulher recém-parida. Mas ela tá muito estressada. Eu falei, é progesterona. É assim, não é pessoal com você. Ela tá... É aquilo, a privação de sono, é o estresse, é o cansaço, junto com a progesterona lá em cima. Então, é isso. Às vezes, a pessoa tá tão esgotada que qualquer tentativa de ajuda parece uma agressão. Às vezes, as pessoas extrapolam também, né? Muitas vezes. Mas acontece muito divórcio nessa época aí também, não acontece, não? Do quê? Divórcio? Divórcio. Eu tenho visto nas redes sociais algumas amigas minhas, e justamente nessa fase aí, e falando, virei mãe solteira, eu fico, nossa, deve estar passando um perrengue. Sim, né? Porque assim, é avisado antes pro homem que vai acontecer isso. Mas muitos não aguentam. Sim. Essa é a diferença, entendeu? Muitos não aguentam. E é avisado. O negócio é pesado e depois o cara larga, assim, eu fico pensando na criança também, né? Sim. Não só na mãe. Tá aí mais uma coisa que o homem, em tese, tem a opção e a mulher não tem, né? Exato. A mãe não tem... isso não é uma opção, né? A gente não sabe nada. A gente nunca vai saber o que é ser mãe porque a gente nunca vai ser mulher, entendeu? A gente só tem que pegar aqui, ouvir e aprender o lado delas aí que é pesado.
Sim, tem todo o glamour, também tem tudo... Você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Exatamente. Bem isso. E a gente tem a questão por exemplo, são mulheres e cuidam da saúde de outras mulheres, né? A Lívia, no caso, a mulher que deve te procurar, me corrija se eu estiver errado, mas é alguém que quer mudar de vida. Sim. E a que te procura é alguém que teve a vida mudada. Exatamente. Né? Por algum fator, enfim. O oncológico acho que é o mais pesado. Vocês vivem universos bem opostos, assim, né? Um pouco mais romântico e tudo mais, e um outro bem pesado, né? Exato. Lidar com a parte oncológica, assim, pro seu psicológico, como é, assim, você tratar... Porque muita coisa você tem que deixar lá, tem que voltar para casa e esquecer, né? A gente não pode se abster de tudo também, porque a gente é ser humano, a gente sofre, né, algumas dores, a gente não pode trazer essas dores pra gente. Mas é muito interessante que muita gente fala isso, mas trabalhar com oncologia é muito pesado. Tem os seus dias pesados, assim como tem trabalhar em saúde com qualquer disfunção, tá? Um dia eu estava numa UTI e a gente estava falando exatamente disso. Alguns casos mais graves era uma mulher que estava com seus 40 e poucos anos, que tinha mieloma múltiplo, que é um tipo de câncer que é sofrido, da alteração de densidade óssea, enfim. Mas, dentre as pacientes mais graves que estavam lá, ela estava melhor. Tinha uma menina de 18 anos extremamente anoréxica, morrendo. Tinha uma menina super jovem com uma doença degenerativa neurológica crônica, morrendo, paliada. E assim, né, não era oncologia e eram os casos que estavam me dando muito mais tristeza do que a paciente oncológica que estava de alta da UTI para a enfermaria, provavelmente ia para casa, ia controlar os seus sintomas e ia viver muito bem por muito tempo. Então, sim, na oncologia a gente tem, né, os casos que a gente fala que vão cursando de uma maneira, né, irreversível, que aí a gente fala, não é que não deu certo, que esses, né, ele vai cursar como qualquer doença. Um diabetes pode cursar de uma maneira mais complicada, uma hipertensão. A gente tá brincando em relação a isso também, né? O que mais mata no Brasil e no mundo é doença cardiovascular. E ninguém se preocupa, se desespera de ter pressão alta. A chance desse cara morrer é muito maior do que se ele for diagnosticado com determinados tipos de câncer. Né? Então, a gente tem um pouquinho desse estigma, às vezes, de oncologia extremamente pesado. Às vezes a gente tem alguns casos muito difíceis e em saúde da mulher, principalmente, alguns tipos de câncer são praticamente 100% evitáveis, como o câncer de colo de útero, e a gente vê dia após dia chegar meninas jovens com uma doença 100% evitável, que a gente falhou como sistemas de saúde em algum momento ali ao longo daquela jornada. E a gente na físio também, a gente não trabalha só com reabilitação. A gente trabalha com prevenção também, né? Exercício físico, alimentação, aí lógico, não é a física que vai trabalhar com alimentação, mas assim, essa orientação da população dessa fisiopatologia, dos fatores de risco e das formas de prevenção, a gente trabalha, e é uma das coisas que eu mais falo quando eu vou dar aula, quando eu estou com meus residentes, da importância de nós, fisioterapeutas, como qualquer profissional de saúde, na prevenção do câncer. Né? Então, a gente começar a pensar, né, desde lá do comecinho, o que a gente pode fazer para evitar de chegar aqui, a gente tem trabalhado muito isso também. Né? A gente tem pesquisado cada vez mais isso também. E aí a questão da atividade física, da alimentação, é essencial, que reduz o risco de diversos tipos de câncer. Tem estudos hoje mais avançados em relação à alimentação? O que provoca e o que não provoca? Como que está isso hoje? Câncer não é a minha área de especialidade, mas como a gente acaba estudando, indo em congresso, enfim, a gente vê essa questão dessa alimentação, que como eu falei, né, desembale menos, descasque mais. A questão, as pessoas, é o que a gente falou, por questão de tempo, perderam essa coisa de comer a comida de verdade, né? Então, até saiu uma pesquisa há uns anos atrás mostrando que a redução do consumo de arroz e feijão na população, nas famílias brasileiras, reduziu absurdamente. E o consumo de pão, de embutidos, por exemplo, aumentou porque é algo mais fácil. Você pega ali, vai jantar, pega um pãozinho com um embutido, uma mortadela, um salame, é mais rápido, acabou e comeu e tá tudo bem. Né? Quem vai ficar fazendo arroz e feijão chegando em casa, ou quem tem tempo de fazer isso? Então, acho que hoje essa questão do trabalho, essa questão da falta de tempo e das próprias mulheres, né, sobrecarregadas com várias questões e, enfim, a gente vê que aumentou muito o consumo de industrializados, né, dos alimentos industrializados. Então, e a gente vê essa relação dos industrializados com o aumento da incidência de câncer.
né? E a redução do consumo de antioxidantes na alimentação. Então, por exemplo, quem que hoje come um prato de verdura e legume grande no almoço e no jantar, por exemplo? Às vezes você come no almoço porque você vai num restaurante quilo e come, mas será que no jantar se faz? E aí a pessoa às vezes come alface e tomate, ela não come um verde escuro, ela não come, então, uma cor arroxeada, porque as cores mais fortes são as que têm uma quantidade de nutrientes antioxidantes mais alta, que é o que vai fazer a prevenção do câncer, né? Câncer de intestino, enfim, todos os tipos de câncer. Então, as pessoas, elas acabaram se estressando mais, comendo coisas que inflamam mais o organismo delas, e não tem aquela defesa, que são os antioxidantes, para combater tudo isso. Então, aumenta radicais livres no organismo, você começa a desenvolver, aí já tem uma predisposição genética, bate ali, começa aquele gene a ficar ativo, e a pessoa acaba desenvolvendo, infelizmente, o câncer. Aí, fator emocional, como a gente estava falando, acho que são muitas questões, né? Mas a alimentação tem um papel importante, e a gente que trabalha com prevenção, meu trabalho é mais com prevenção, né? É o que eu falo pro pessoal. O pessoal fala, eu queria veio. Tem muita gente que vai lá pra mudar. Fala, eu tenho, meu pai teve câncer, eu tenho uma avó que teve um câncer, eu já queria começar a melhorar. Então, algumas pessoas já têm essa consciência, mas eu acho que a gente vive meio que numa bolha. Eu falo que às vezes eu tô no meu consultório, eu tô numa bolha, porque eu tô num grupo de pessoas que querem mudar. Mas se você olhar a população, eu acho que não deve nem ser 5% que tem essa consciência, sabe? E são alimentos que às vezes são mais baratos, né? Um pãozinho, um embutido. Então, tem essa questão do custo, infelizmente. Então, são muitos fatores que eu acho que estão colaborando hoje com o aumento dessa questão de câncer, enfim. E tem como a gente prevenir, mas a gente precisa voltar lá para os primórdios, como eu falei, eu sempre falo, a alimentação dos nossos avós. A gente tem que tentar voltar e fazer o que eles faziam, dormir mais cedo, igual eles faziam. A gente vai dormir hoje meia-noite e meia. Eles dormiam 9 da noite lá, às vezes 8h30 estavam dormindo, jantavam cedo, que é uma coisa que hoje eu falo, gente, quem que consegue jantar 6 da tarde, né? A gente tá aqui agora, eu nem jantei ainda. Então, assim, é aquela coisa que a gente acaba... a nossa vida ficou muito diferente. E aí acho que são esses todos os fatores que colaboraram com isso, né? Então, a gente tenta, agora que eu brinco, eu não sou radical, mas eu tento orientar os pacientes o que dá pra fazer. Vamos fazer o que dá, né? Mas tentar fazer o melhor dentro do possível. Eu sempre falo que o feito é melhor que o perfeito. Vamos fazer o feito que tá tudo bem e vamos levando a vida. Você sabe que tem um índice aí, uma pesquisa, falando que os novos empreendimentos imobiliários, tem uns que estão, além de fazer estúdio cada vez menor, tem uns que estão eliminando a cozinha. Você viu isso? Você vê o nível de... Porque é o tanto de fast food que tá rolando e só ter um micro-ondas só para esquentar. Exato. Não sabia. A gente entende que é complicado hoje em dia, assim, as pessoas cozinharem, não é difícil mesmo, né? Mas, sei lá, eu acho que existem ainda algumas opções melhores do que você comer um pão com embutido. Sei lá, come um ovo, faz um ovo mexido à noite, sabe assim? Que já é mais natural. Com bacon, né? Acompanha um presunto. Então, acho que ainda tem coisa que não é tão cara. Tipo, o ovo não é um negócio tão caro. É um alimento muito saudável, que pode substituir uma proteína à noite, que é rápida. Então, até nas consultas, eu indico essas coisas mais práticas. Faz ali uma crepioca, um negocinho assim, que já é melhor que comer um pão com mortadela ou, entendeu? Salame. Então é isso, a gente tenta, como eu falei, fazer o melhor dentro do possível, né? Um biotônico com ovo de pata. E leite condensado. Leite condensado e a casca. É do tempo dos meus avós, isso. Isso é do tempo dos meus avós. Eu vou seguir meus avós. Ela falou. Minha avó segue os avós, eu vou seguir minha avó. Fazia isso, era bom pra caramba. Óleo de fígado de bacalhau, já tomou aquilo? Nossa, bom. Sabe que esse do biotônico aí? Eu e minha irmã, a gente virava, meu. Era uma delícia, Não durava era uma delícia. Não durava 2 dias, Vocês lembram de chegar a tomar? Eu não Mas eu não gostava. Eu também não gostava, não. Mas era o biotônico com ovo de pata e leite condensado. Parecia uma marula, né? Mas aí o leite condensado é que dá... Vocês moravam em São Paulo? Nossa, virava, a gente virava. Virava. Eu tomava escondido. Capital, São Paulo, capital. Isso é pra abrir o apetite? No interior. Não, e abria, viu? Dava certo. Nunca mais fechou, né? Nunca mais fechou. Não, pra abrir o apetite eu tinha essa coisa. Nossa, era um negócio absurdo. Mas eu tava com uma pergunta aqui... Mas eu vou puxar uma... você falou dos apartamentos. Não só isso, tá? Os apartamentos agora estão com escritório, com coworking. Pro cara não sair de lá mesmo. Não vai sair de lá. Então, assim, é uma geração... Vai se mexer, vai comer mais. Então, vem por aí uma geração sedentária, né? De certa forma. Tem um filme, um desenho que as caras andam... Não andam, como chama? O Wall-E. Wall-E, né? Que eles chamam de Wall-E, que ele já tá andando, que ninguém consegue fazer mais nenhum exercício. Eu tava vindo pra cá hoje, um amigo meu mandou mensagem pra mim, falando, nossa, achei demais um
um tipo de colete que ele experimentou, que é aquele que faz musculação, sabe? Ginástica passiva? Que fica... Não, ele falou, nossa, Polichoque. achei demais. Eu falei, tá bom, nem comentei nada com ele falando se era legal ou não, né? Porque eu não fiz. Mas ele falando lá, e um outro amigo meu já tinha ido, ele ficou lá paradão lá, fazendo a musculação. 20 minutos equivale a tanto tempo de musculação. Eu falei, gente, sei lá, pra mim que a musculação é uma coisa mais mental, não é só o físico ali, né, fazendo exercício, mas uma coisa mental ali. É bom, vou ficar 20 minutos ali no colete fazendo isso. E não é isso. funcional, né? Você contrai o músculo, não sei se você fez, se é um aparelho de eletro que contrai o músculo ou se é uma vibração. Mas assim, tipo, não é nada funcional. Você não tem torque, você não tem opção de movimento. Eu já fiz na físio uma vez, mas associado ao movimento. Sim, Que ele dava uma puxada, assim, eu ficava Mas é todo que torto. você é forçado, ele te dá uma resistência para você fazer um Isso, movimento. É isso que o meu amigo estava falando. Eu até acho que faz um pouco de efeito, porque ele estava falando que ele dá uma resistência para você, para você fazer junto assim. Só que, sei lá, eu não experimentei, talvez experimente algum dia, mas me parece meio estranho, sabe? Eu já sou, você sabe, quando eu vou lá eu vou na academia com ele lá perto da casa dele, aí eu fui passar um treino pra ele assim, ó, minha academia, minhas regras. Então eu gosto do jeito dele aqui de malhar, porque tá fortinho, né? Eu tenho uma nutricionista que eu já passei com ela, ó. Ah, bom. Mas Eu sigo até hoje, hein? Opa, isso aí. Segue aquela... Eu tava falando antes de você chegar. Não falei? Eu falei antes de você chegar. Eu falei, não, eu acho que foi quando você começou com o consultório, né? Foi 2010. Quando que você... Nossa, não lembro. Mas faz tempo. Tava mais no início. Acho que quando eu fiz a transição do Pão de Açúcar. Tá no mesmo lugar ainda? Não, mudei. Perto da Paulista? É perto, mas eu mudei. Agora eu tô com um espaço meu lá. Mas é só meu, assim, uma sala minha. Mas é do ladinho ali. Legal. A Lívia cuidava de atletas, casa, cara. vou lá. Sim. Não, mas é isso que eu ia falar. No final aqui do podcast, por favor, você deixe sua Obrigada. rede de contato, Rede seus da- meios de contato e também o endereço da sua Não, a clínica. gente vai colocar as redes Sim. sociais delas Não, também na descrição do vídeo. E também deixar elas falarem no final, né? Agora, lembrando outra coisa que você falou que passou com ela em algum momento, queria lembrar também da Samantha, que ela ajudou a minha ex-esposa, com relação ao momento ali da gestação da minha filha, né? Que foi a questão... Também você podia falar um pouco dessa parte também que tem de fisioterapia preparatória para o parto. Sim. E também depois eu queria emendar com vocês aqui a questão também da gente debater um pouco também sobre essa coisa do parto natural, humanizado e cesariana, tá? Tem uma especialidade da fisioterapia. Na verdade, assim, pelo Conselho Federal de Fisioterapia, a especialidade é a fisioterapia em saúde da mulher. Mas as especializações, elas chamam fisioterapia pélvica. É uma certa briga no conselho, porque a pélvica pega homem, criança na saúde da mulher. É uma briga que nunca tem fim. Mas, enfim, né, na gestante, tem todo um trabalho de preparo do corpo, não só do assoalho pélvico, mas também do assoalho pélvico para o parto e para o pós-parto, independente da via de parto. Porque um dos principais fatores de risco, por exemplo, uma incontinência urinária pós um filho, é a própria gestação a termo. Imagina, né, que você está lá com um bebê de 2, 3 quilos, mais todo aquele líquido em cima de um assoalho pélvico 24 horas por dia. Então, mesmo uma mulher que tem cesárea, principalmente as multíparas, ou seja, as mulheres que têm mais de um filho, ela já tem alteração biomecânica mesmo sem ter o parto normal, mesmo com a cesárea. O parto normal instrumental, que é o com fórceps ou com vácuo extrator, ele aumenta mais risco de disfunções pélvicas no pós-parto. Fora que a mulher tem depois uma oscilação de hormônio, tanto na gestação quanto no pós-parto, então ela muda toda a fisiologia dela, daqui dessa região, né, geral, mas principalmente dessa região pélvica. Então, um fisioterapeuta especialista nessa área, ele vai trabalhar essa mulher desde o começo, né? Então, mesmo se ela não for ter parto normal, então é importante as gestantes, né, que tem interesse, né? Aqui também tem uma questão de acesso, né? Mas o importante seria todas as gestantes terem acompanhamento por um fisioterapeuta especialista nessa área durante a gestação e no pós-parto. E para o parto normal em si, tem a questão da massagem, do assoalho pélvico, que é o que tem evidência de diminuir a incidência de laceração, né, no pós-parto, durante o parto.
E manter esse assoalho pélvico funcional também, ter consciência de relaxar na hora da expulsão. Então, tem todo um preparo muito bacana, muito importante para essa mulher fazer. E a gente trabalha muito, né? Que agora também faz tempo que eu já atendi bastante gestante, agora eu estou focada bastante na onco. Mas tanto pro pós, porque trabalha braço, fortalecer braço, né? Não é fácil segurar um guri aqui horas, né? Às vezes, quem não teve filho acha que a criança mama 10 minutinhos. Não, a criança às vezes fica 1 hora no peito. E você está segurando aqui. Né? Então, trabalhar a postura, orientar posicionamento para amamentar, trabalhar fortalecimento de membro superior durante a gestação para facilitar também a amamentação. E no pós-parto, o ideal seria também essa mulher, aos poucos, voltar a fazer um treino funcional desse assoalho pélvico, trabalhar aqui essa questão abdominal. E a físio não precisa ser fisioterapeuta para ser consultor de amamentação, é uma profissão independente, tá? Mas muito fisioterapeuta também trabalha essa questão de lesão de mamilo, né? Então, eu mesmo, né? Eu tive uma lesão bem grave na minha mama e eu tratei com laser, né? Com laser terapêutico que eu tinha em casa. E é isso, mesmo eu sendo especialista em saúde da mulher, eu não era focada em obstetrícia, quando eu engravidei, que eu fui fazer 2 cursos de amamentação depois que a Lara nasceu, para entender o que estava acontecendo comigo. E depois que eu percebi que a Lara tinha a linguinha presa, né, eu lembro que no hospital, a fono chamou um cirurgião, ele veio, olhou, falou, tá mamando? Então tá ótimo. O cirurgião de cabeça... E isso só depois que eu fui perceber que foi negligência do cara. E meu peito abriu. Então, mas assim, o que ele podia ter feito? Faz uma cirurgiazinha pequena? que libera. Ou assim, ou ele deveria ter me orientado, olha, não é tá mamando, mas se começar a machucar, você tem que procurar, né? E na época, assim, a gente não vira mais profissional de saúde, a gente vira mãe, né? Você tá lá com a cabeça focada, ser mãe de primeira viagem, não sabe o que tá acontecendo. É aí que eu fui estudar, que eu falei, nossa, era isso. Isso aqui já tinha passado. Então, assim, e a questão da orientação para a mulher, e as mulheres, elas vêm para a gente na gestação querendo trabalhar o parto, né? Então, né, durante essa preparação, a gente também prepara a mulher para o que vai vir depois, que realmente veio uma avalanche, assim, em cima da gente, que se a gente não se preparar é muito mais difícil. E eu não estava preparada. Mas que mulher tá, né, hoje em dia? É difícil, né? Sim. Assim, acho que isso é uma coisa que o papel de vocês vocês estão fazendo esse papel agora, né? Sim. Porque, assim, você já tá falando que quer criar algum canal de aula online ou um EAD, alguma coisa assim, que talvez possa até ser também em algum momento nesse caminho. Você que é bem atuante também nas redes sociais, eu acho que esse poder que tem hoje as redes sociais está ajudando muito para pessoas dispostas a ensinar igual vocês, né? Exato. Então, isso que eu acho que é um dos principais motivos que a gente chamou vocês aqui também. Porque o podcast já é um canal aqui para isso, e ainda bem que eu já te conhecia, o Roger também te conhecia, a gente conseguiu criar essa sinergia aqui que foi boa, para pegar e conseguir expandir isso um pouquinho mais, sabe? A gente espera muito isso. Você ia falar eu ia comentar que a saúde pública, hoje assim, eu não me corrija se eu estiver errado, mas uma pessoa que depende de saúde pública, ela tem dificuldade de acesso a uma nutricionista, tem dificuldade de acesso à fisioterapia. Tudo isso que a gente está falando é para uma parte da sociedade, infelizmente, muito pequena. Né? Então, assim, eu sei que a gente talvez não tenha esse alcance, mas quem é poder público, quem tem função de mudar alguma coisa em termos de legislação de saúde pública, precisa inserir. E aí não estou falando só da área de vocês, tem tantas outras áreas da saúde que elas são para poucas pessoas, né? São. E aí a gente vê esse nível de dificuldade aqui. A gente está tentando mudar, fazer um conteúdo de utilidade pública, né? Aliás, até esse é o episódio que eu quero que chegue a maior quantidade de pessoas possível. A gente vai usar o que for possível aí para poder impulsionar a fala de vocês, porque é importante, né? A saúde da mulher, hoje, a saúde do homem não está... Assim, o homem é fé e marcha, né? Não tem todos esses percalços de amamentação, as dificuldades do mercado de trabalho como um todo, né? Acho que não sei se para nutrição é dividido homem e mulher, e na fisio também. Eu vejo... Tem muito mais mulher. Tem muito mais mulher? Na nutrição também Também. Apesar que hoje tem bastante homem, mas assim, a maioria ainda é mulher, né? A maioria. Mas essa questão que você está falando, eu acho que tem um lado bom da rede social, né? E essa coisa da internet, podcast, hoje que a gente tem YouTube.
Porque mesmo, assim, uma pessoa que talvez não consiga fazer uma consulta, a gente dá muita dica na internet, a gente procura fazer o que pode. Claro que são dicas gerais, porque é difícil você orientar uma pessoa aquela questão individual, enfim. Mas eu acho que só da pessoa criar uma certa consciência, de repente, melhorar um pouquinho ali a alimentação, ela entender um pouquinho, sei lá, de repente, que ela pode fazer um... Às vezes eu até vejo, eu sigo uns Instagrams também de fisioterapeutas pélvicas. Hoje eu faço e eu vejo a diferença da minha primeira gestação para agora. Eu não tenho nenhuma dor. Eu tinha muita dor na minha primeira gestação, assim, dor no quadril, dor... Tudo. Eu não conseguia... Hoje aqui eu não ia conseguir estar meia hora aqui sentada na cadeira. E hoje a minha dor é zero, porque eu comecei a já fazer a físio antes. Então, enfim. Então, eu acho que realmente não tem como, às vezes, uma consulta, mas essas dicas que a gente já tem, essa consciência que a rede social nos traz hoje, o YouTube e a internet, usando a internet para coisas boas, né? Acho que a internet tem um lado ruim e um lado bom, mas se a gente souber usar para o lado bom, a gente consegue ali ir plantando uma sementinha e tentar, a gente, né, nosso trabalho de formiguinha, a gente conseguir ir mudando aos poucos o Brasil, o mundo, quem sabe um dia, né? E transformar. Por que não? Então, eu acho que é legal o que a gente está fazendo aqui hoje, o que a gente faz em rede social. Eu acho que tem o lado benéfico dessa coisa que hoje tem nesse boom da internet. Então, eu acho que isso, bem ou mal, ajuda um pouco, pelo menos. Não resolve, talvez, 100%, mas a gente está tentando, né? A gente faz a nossa parte também. Não, mas eu acho que eu tenho quase certeza disso, porque a gente não faz com uma obrigação, mas a gente procura ajudar. Então, foi por esse motivo que eu fiz Face Shield Entendeu? Eu não tenho nada a ver com a área da medicina, mas eu gosto de tentar ajudar nesse sentido. Então, por exemplo... Tem um médico que eu passo consulta também, que a gente está conversando de algumas pesquisas que ele está fazendo, de experimentos que eu também tenho condição de ajudar. Então, por exemplo, a Samantha falando agora, você falando que sua filha estava com problema na língua que complicou o seu seio. Isso, assim, a gente não ia ter... Parece tão óbvio para quem está dentro, inserido ali, mas, por exemplo, para mim foi uma surpresa muito grande. Então, quem está assistindo agora, talvez vai criar um estalo ali de um negócio que, tipo... E se eu tivesse escutado algo parecido antes, o desfecho teria sido Você teria diferente, exigido. porque eu ia questionar. É. Eu ia questionar ele na hora. Eu falei, não, mas e se machucar, o que eu faço? Agora, eu queria puxar outro... Você quer puxar algum outro assunto? À vontade. O podcast é seu. Fica à vontade. Não. É que às vezes, sei lá, você quer falar alguma coisa e isso não sai da minha cabeça. Sobre essa questão do parto... Tá, que isso é uma coisa que já me pegou na cabeça, assim, faz um tempo, justamente por causa do Paulo, o primeiro que participou daqui, por causa da Samantha. Foram os dois que me mudaram a cabeça em relação a isso. Muito forte, porque eu não me questionava e eu comecei a pesquisar mais e eu vi que era mais difícil a situação, assim, dos índices, né, que são gritantes, e também, assim, a carnificina e também alguma coisa relacionada ao capitalismo mesmo, né? A gente vai seguir nesse assunto, mas eu queria primeiro puxar alguns lugares que eu queria que talvez vocês consigam me dar como referência, mas eu lembro de Casa Ângela. É Casa Ângela? Casa Ângela. Que também é uma referência. Sim. E ele é uma casa de parto... Como pode dizer? É uma casa de parto, não é hospital, né? Não é uma casa... Só que assim, ela não é particular, entendeu? Ela é como se fosse filantrópica. filantrópica. Eu acho que é filantrópica. Então acho que era bom a gente falar disso aqui agora, assim, já que a gente vai tocar nesse assunto, começar a mostrar que tem opções para quem não tem condições. Pagar um médico particular, toda uma equipe. E acho que também tem um hospital ali, você talvez deva conhecer, ali na Pedra de Toledo, ali na Santa Cruz. Ali é um amparo maternal, Amparo mas ele maternal. É ligado à Unifesp, né? É que o amparo são os partos de baixo risco. A Unifesp é referência em partos de alto risco, aí eles vão lá para o hospital. Inclusive eu atendo também a enfermaria lá da obstetrícia. Mas aí os partos de risco habitual, que a gente chama, né? Não chama baixo risco, chama risco habitual, eles vão para o amparo. Mas eu não sei, eu nunca trabalhei lá, então eu não sei como que é a dinâmica de taxa de cesárea de parto normal, porque lá também faz cesárea, né? Não é só parto normal, não é uma casa de parto, é tipo um hospital. Eles têm até cirurgia, tem cirúrgico lá.
Mas é que agora teria que ver. Mas existe, Eu também não lembro. Não, existem várias, né, organizações aqui no Brasil já de dar acesso a parto humanizado para pessoas que não conseguem pagar. Não conseguem pagar. Né, Vocês tiveram parto normal? É isso que desculpa, Roger. Deixa eu só, talvez, Tá bom. inverter aqui a situação. Tá bom? Thiago. Depois eu vou seguir com você. Vou primeiro com você, porque você já teve um parto e você tá no momento gestante do seu segundo filho, né? Isso, Que foi uma menina e agora um menino, certo? Que é o Luca. Isso. Você consegue falar pra gente, assim, se você tiver vontade, claro, da seu primeiro parto, que você planeja para esse segundo, agora que você já sabe como que é? Sim. Eu vou confessar que eu morria de medo do parto. Morria de medo do parto. Mas como profissional da saúde, a gente estuda muito, a gente tem aqueles dois lados, né? A gente tem um conhecimento e a gente fica com aquela culpa de pensar, gente, mas como é que eu não vou tentar um parto normal? Porque a gente sabe dos inúmeros benefícios do parto normal. E eu tenho uma médica que me acompanha, já me acompanha agora também, que ela é super a favor do parto normal. E assim, eu treinava bastante, agora tô meio parada por causa da gestão, mas eu treinava bastante. Ela falou assim, imagina, você treina, você é saudável, não tem por que você ir para uma cesárea. Ela falou, só se, obviamente, tiver um grande risco, acontecer alguma coisa. E eu falava, e eu juro, é bem, né? Eu falava assim, gente, mas será que eu consigo? Eu pensava, eu sou tão pequena, como é que vai nascer uma criança, passar aqui? Enfim, ela que foi me convencendo, assim, eu queria, mas sabe quando eu tinha medo mesmo, juro pra você, eu tinha medo. Eu fui pesquisar, ler muito, aquela coisa, e aí a minha filha acabou sendo prematura, ela nasceu de 35 semanas e 5 dias e estourou a bolsa. Eu tava em casa trabalhando, ela estourou a bolsa e eu fui pro hospital. Ela falou, eu liguei pra médica, vai pro hospital. E aí, a hora que eu cheguei no hospital, peguei a minha bolsa e fui. Pus uma calça, no caminho a bolsa estourou. Eu falei, nossa, o que é isso, né? Porque eu nunca tinha tido filho. E eu tava com umas dores, mas eu não sabia que era contração, porque eu não sabia o que era uma contração, nem era uma dor tão. Eu falei, nossa, contração deve ser um negócio. E aí eu cheguei lá, já tava com dilatação. Ela falou, olha, Lívia, vamos ter que ficar. Não adianta você querer adiar mais um dia ou outro, não vamos dar nada, porque já tá dilatando, estourou a bolsa, vamos ficar. Aí eu falei, tá, o que eu faço? Ela falava assim, aí a enfermeira falava assim, calma, seu corpo sabe o que fazer. Porque aí eu ia começar a fazer fisiopélvica na época, só que entrou a pandemia, não consegui fazer. Aí eu falei, bom, eu tinha lido um monte de coisa, falei, bom, vamos ver, né, o que vai ser. E aí, no fim, a coisa foi fluindo. Na hora, a gente brinca quem tá na partolândia, né? A gente tá na hora do parto. Então, assim, você não pensa direito. Eu sei que o seu corpo vai reagindo de uma... É tão louco, eu não sei nem te explicar. É instintivo, parece que você nasceu pra parir. Porque você parece que sabe o que tem que fazer sem saber o que tem que fazer. Eu não sei exatamente se você entende isso, mas o seu corpo vai respondendo. Aí ela falava assim pra mim, fica calma, respira e faz e deixa seu corpo ir sozinho. E aí, na hora, eu nem pensava em cesárea, mas porque eu tava tão concentrada ali, naquele momento, e eu só tava cansando de respirar e pensar nas contrações. E no fim, que foi, ela nasceu de parto normal, um parto, juro, foi maravilhoso, assim, eu nunca imaginei, eu até posso dizer para as mulheres que estão em casa, gente, não tenham medo, especialmente, né, se você tem ali uma orientação, enfim, porque pra mim, graças a Deus, eu tive uma equipe bacana, então foi maravilhoso, assim, a minha filha nasceu, acho que foi umas 9 horas de trabalho de parto, e foi muito bom. Eu assim, acabei o parto, fazer FaceTime com a minha família pra, tipo, falar, nasceu. Tomei banho sozinha. Eu tava dirigindo 2 dias depois, sem nenhuma dor. Juro pra vocês, assim, claro que tem aquela questão que fica um pouco inchado, enfim, mas não tive dor. É um negócio que hoje eu falo, gente, não tenham medo de parto, porque às vezes é uma questão de um preconceito, e eu vou falar que eu mesma tinha essa sensação, e aí hoje eu nem penso 2 vezes, né? Eu quero parto normal, assim, enfim, a ideia é que, não sei se é verdade, mas dizem que o segundo filho às vezes até é um pouco mais rápido, então hoje e inclusive minhas pacientes, eu falo assim, eu sei que tem gente que talvez não tenha tido experiências tão boas quanto eu tive, mas, assim, a recuperação do parto normal é incrível. Você ter aquela sensação do bebê saindo do seu corpo, eu não sei te explicar, é um negócio mágico. Parece que... acho que toda mulher devia viver uma sensação dessa na vida. Então, pra mim, eu tenho plena consciência de que quem puder ir para um parto normal, vá, porque
é a melhor coisa. Acho que, pô, o bebê já vem pro seu colo, ela já amamentou no primeiro momento, sabe assim? Foi tudo bem, apesar de ter sido num hospital e tal, mas foi tudo muito humanizado, acho que nessa questão. Fui pra banheira, aquela coisa toda. E mas como ela me pegou de surpresa, ela nem deu tempo de eu pensar se eu ia querer ter a minha filha veio, sabe assim? Ela decidiu. Ela decidiu. Por você. Então, aí no fim foi maravilhoso. Então, eu tenho uma experiência ótima e eu espero que essa também seja, viu? E você, Samantha? Peraí, homem é uma desgraça, né? Ela conta uma história linda e eu só consigo pensar na bolsa estourando dentro do carro. Que sujou o carro. Sujou o banco. Teve que pôr uma toalha. Cara, como homem é uma coisa louca, né? Por isso que Homens fazendo vocês homices. não têm útero. Se eu contasse a história da minha filha, também dava uma história legalzinha. Mas não é o caso. Não foi uma boa experiência. Não é o seu lugar de fala. Não é meu lugar de fala. Bom, eu sou fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher, então, né, quando eu decidi engravidar, eu tenho uma história prévia. Eu decidi engravidar, eu descobri um câncer de tireoide. Eu lembro disso. Aí eu fiz a cirurgia, veio invasivo, a radioterapia, 1 ano sem poder engravidar por causa da radiação. Então, assim, foi um mega estresse para mim. E aí, quando eu engravidei, estourou a Zika, né, no Brasil, lembra? Não tinha em São Paulo, mas a gente não foi assim. Foi um pequeno inferno essa parte, mas tudo bem. E eu trabalho com onco, né? Você imagina todas as desgraças possíveis durante a gestação, mas aí foi tudo bem. Não tive nada na gestação, não tive dor também. E eu fiz todo o preparo com fisioterapia pélvica para o parto. E ela nasceu com 39 semanas e 2 dias. Eu fiz 39 semanas trabalhando na UTI. Na época eu trabalhava na UTI. E eu falei, eu não quero chegar até 40, porque eu vou ter que ficar fazendo cardiotoco todo dia. Vou andar. Andei 4 horas seguidas na Paulista no sábado. Entrei em trabalho de parto à noite, de sábado para domingo. Não foi a Lara que decidiu. Acordei e meu médico mora em Santos. O meu obstetra, é isso também, né? Equipe particular, que eu só tinha coragem sabendo com quem eu tava. Mas não você avisou ele? Você avisou que você ia andar 4 quilômetros na Paulista? É legal você, hein? E ele trabalha como obstetriz aqui de São Paulo. Ela foi lá para casa. Começou, né? Coloquei no aplicativo. Acordei com dor de cabeça, falei, pronto, tô com eclâmpsia, vamos pra farmácia, eu comprei aparelho de pressão, tá tudo bem. Fui comer no Starbucks, voltei, a obstetriz chegou, 10 horas da manhã, eu estava com dor de dilatação, e aí também entrou na partolândia, entrava no banho, fazia meus movimentos pélvicos, né, na biomecânica para tentar encaixar. E, né, pessoas, não falem para a mulher que a pior dor do mundo é do parto, que ela vai achar que não está parindo. A minha pior dor do mundo era a dor das minhas fraturas da infância. E eu achei que eu estava no começo do trabalho de parto. Também que meu trabalho de parto evoluiu muito rápido. Eu estava com 2 de dilatação às 10 e com 8 ao meio-dia. E aí eu só lembro que ela me avaliou e levantou a cabeça e falou, quanto tempo daqui pro hospital? Saí de casa meio de meia, eles vão comigo até hoje que eu coloquei a mochila porque também estava de boa. Mas assim, né, lógico, sensibilidade à dor é totalmente subjetivo, cada um tem a sua, né? Para muitas mulheres é uma dor absurda, para mim era uma dor totalmente controlável. Saí meio de meia, a Lara nasceu 2h18. Não deu tempo de entrar em banheira, não deu tempo de fazer nada. Aí eu falei, ferrou, o meu médico não vai chegar de Santos, eu vou ter que ter filho com plantonista. O anestesista chegou, que eu tinha contratado, ela estava lá, mas aí ele chegou, sei lá, a hora que ele chegou, ele viu que eu estava com 10 de dilatação, a enfermeira que estava me entrevistando lá na admissão deu um pulo, falou, nossa, como assim, você não está berrando na minha cabeça? Eu falei, não, tô de boa. Subi, fui para a banqueta do parto, nasceu. Foi super de boa. E assim, a sensação da criança passando, e eu sei toda a biomecânica, né? Nossa, eu senti direitinho, ela era rodando, saindo, foi maravilhoso. Foi muito bom. E a recuperação é exatamente essa. Também tomo banho sozinha, você não tem dor. Eu não tive laceração nenhuma. Eu também né? não. Então, assim, isso também ajuda. Né? E ter a consciência, aí, lógico, também ter um preparo pré, né? Você saber o que está acontecendo, faz diferença. Então, assim, eu sou totalmente a favor do parto normal, mas é aquilo, né? Tem uma equipe que te respeite, que seja ética.
E a gente sabe, né? Você falou que estava estudando aí, deu uma estudada, que infelizmente não é assim para todo mundo. A gente Não. vê muito violência obstétrica, é real, existe, né? Então, e aí existe o contrário, né? Da questão de que a cesárea é mais rápida, né? Então, a pessoa não tem que desmarcar a agenda do consultório. É tudo uma questão mercadológica associada. E assim, né? E um médico também ficar disponível 24 horas para você sem ganhar nada, mas a gente entende esse outro lado também, que é o emprego da pessoa, né? Porque todos os médicos são, né, sacanas, mas a questão é falar real com a mulher desde o começo, né? Não vai falar que vai fazer o parto e chega no final usar uma desculpa esfarrapada para falar que tem uma indicação de cesárea, sendo que não tem. E a questão é quais mulheres têm acesso, mais uma vez, né, a um parto humanizado, né, para pensar, tudo deveria ser humanizado, né? Eu prefiro falar um parto respeitoso, né? E aí tem essas ONGs, essas associações, que são uma forma, talvez, de um acesso para uma parcela da população que não consegue bancar uma equipe particular inteira num hospital como nós privilegiados conseguimos. Samantha, eu tenho uma dúvida da fisioterapia. Ela é indicada a partir de qual tempo de gestação e ela é o quê? São exercícios, massagem, os dois? Ela pode ser feita desde o primeiro trimestre. Essa mulher ela vai passando por uma alteração de postura e por uma alteração hormonal desde o primeiro dia da gestação. Então, assim, a gente vai trabalhar a questão postural, isso, fortalecimento, biomecânica da pelve desde o começo. Nas últimas semanas, aí que entra a questão de massagem de períneo, massagem de assoalho pélvico. O treino funcional, a consciência de assoalho pélvico, a gente pode trabalhar desde o começo. Mas o que tem evidência que previne laceração é fazer massagem. A gente coloca o dedo dentro da vagina e orienta a paciente a fazer também e faz massagem ali no assoalho pélvico. Que aí isso a gente vai melhorando a circulação, vai melhorando um pouquinho a complacência, né, a elasticidade ali daquela mucosa, daqueles músculos que estão ali, porque a gente tem músculo dentro da vagina, né? Por isso que tem fisioterapia, porque está trabalhando o músculo, que nem o bíceps, só que a gente não vê. Então, isso é mais para o final, a massagem, mas a parte postural e a parte de fortalecimento global, inclusive consciência e função de assoalho pélvico, a gente já pode trabalhar desde o começo. Eu comecei agora, que eu não tinha feito na outra, acho que foi com 16 semanas, assim, tipo 14, foi bem no começo mesmo, no começo que eu já procurei. E eu, como eu falei, eu senti muita diferença, inclusive essa questão de incontinência urinária que às vezes a gente tem, até às vezes quando vai fazer exercício, né, porque faz força. Nada, assim, muito legal. Eu não tinha essa experiência antes e achei que foi muito, muito válido, assim. Legal. É um tipo de trabalho que eu não fazia ideia que existia. Não, deixa eu até te falar um negócio que também é curioso, assim, porque como também os equipamentos que tem para ajudar, né? Eu lembro da questão daquele lá que... Do Epino. Era Epino que chamava? Que é aquele da bola? Fala desse aí, Sim, bem interessante isso aí. É que as pesquisas mais atuais têm mostrado que ele não faz tanta diferença. É mesmo? Que bom. Por isso que te impressionou. Não quer dizer que faz mal, tá? A gente brinca, né? A gente tem uma frase que a gente fala que a medicina é a ciência das verdades transitórias. Vai saindo novas pesquisas. Então, tem pesquisa comparando o Epinô com a massagem. E a massagem, lógico, não tem o custo do aparelho. E ela tem mais efeito que o Epinô. Então, não necessariamente precisa usar o Epinô, mas para vocês entenderem o que é Epinô. Imagina uma sonda vaginal, tipo um vibrador que coloca, e ele tem uma... Bomba, né? Um manômetro que você vai inflando. A ideia qual seria? Alongar. A vagina é mucosa, tá? Você alongar a mucosa e a musculatura. Então, a ideia seria para deixar um pouquinho mais alongado para melhorar, fazer um efeito semelhante da massagem. Mas as pesquisas mais atuais mostram que a massagem é melhor. Então, a gente tem focado atualmente mais nas massagens do que no Epinô. E ele foi inventado baseado em algumas cabacinhas que as índias usavam. Por isso que ele foi inventado, ele é importado e agora tem umas marcas nacionais que fazem. E ele é super caro, né, o unha. Tanto é que a gente usa com preservativo, às vezes, né, para usar em outros pacientes de uma maneira que não contamine.
Mas ele existe, né? Tem colegas que ainda usam, pensando mais na consciência, né? Então, a hora que o bebê passa pelo canal vaginal, não dá a impressão, essa que você puxa a bochecha, depois você não tem uma noção do que é puxando a bochecha. Bem longínquo. Mas que aí você teria a sensação da hora da expulsão, enfim. Mas nada disso tem evidência. A evidência principal é da massagem. E tem pesquisa que indica qual o percentual de mulheres que fazem esse trabalho tem parto normal versus quem não consegue mesmo assim? Aumenta o... As pesquisas focam mais em grau de laceração. Porque ele não vai direcionar se a pessoa o trabalho de parto vai evoluir ou não pela fisiopélvica. Tem alguns físios que começaram a trabalhar no intraparto, exatamente para isso, pensando na biomecânica da pelve. Imagina que a pelve é uma caixa de trás da minha pelve. Então, a gente tem a parte maior, superior, né? E a parte menor, inferior. E dependendo da movimentação que você faz, você abre aqui e fecha aqui. A gente consegue... né, aumentar ou fechar o estreito superior ou inferior, isso no intraparto. Então, o fisio ele vai acompanhando o partograma, que é onde a criança está passando, e com movimentação vai trabalhando esse encaixe, né, entendendo em biomecânica. Mas isso é mais novo. Né? Eu não sei se já tem algum artigo para paciente, gestante lá, parturiente que está com fisio no intra, se ela teve mais desfechos de parto que não evoluíram para cesárea. Eu acho que ainda não tem. Mas é uma coisa mais nova, que agora o fisio está trabalhando também no intraparto, na biomecânica da pelve e junto no alívio de sintomas também. Caramba, fisioterapia tem em todo lugar, né? Mas, Olivia, você acha que você teve bastante acesso a informações em relação a isso? Porque, a questão do parto natural foi porque você tinha uma consciência disso que queria? Outra coisa que eu ia te perguntar também, já para emendar. Você já viu aquele documentário que chama Renascimento do Parto? Você já viu? Não cheguei a assistir. Esse é muito interessante. Legal, isso até era bom você também, se tiver oportunidade, Roger, você ver, porque a questão da cesariana, ela é colocada goela abaixo, tá? Porque, na verdade, os casos que precisam disso são muito menores, muito menores do que precisa. Eu estou falando porque a situação em relação à minha filha, na questão da gestação em si, a gente foi tratando com um médico. E ele vendeu peixe a todo momento, falando que era parto natural, tudo bem. Quando a gente começou a ir pesquisar mais a fundo, o pessoal falava, carniceiro. Isso aí fala, mas na hora você vai ver. E todo mundo falou. E eu achando assim, nossa, acho que é em relação a esse médico. Não, tem vários médicos com essa fama de chegar lá no momento, fala que não dá, aí vai para cesárea para ganhar o dinheiro. Entendeu? Esse documentário é muito bom, né? A gente tem direito de ligar no hospital que o médico que a gente está passando atende, e eles têm que falar para a gente a porcentagem de parto normal e cesárea. Então, essa informação é importantíssima. Eu até pedi para você repetir. Você vai atrás, você liga lá, a gente consegue ter acesso à porcentagem de parto normal e cesárea com o médico que está te acompanhando e faz o parto naquela instituição, eles têm que dar para gente. Então, é uma forma de você ver, né? Se ele fala que ele faz parto normal, mas você vai ver lá 95% é cesárea, aquele 5% normal é porque chegou escorregando, né? Gente, eu não sabia disso, não. E esse documentário, acho que eles falam isso também. Extremamente importante. É brasileiro? É brasileiro. É brasileiro e acho que tem o 2 também, tem? Tem dois. Tem o 2. Mas assim, essa sua busca foi coisa interna sua ou foi por informação? Porque eu também acho que falta meios de... Acho que talvez até o assunto ser tocado para as mulheres terem consciência disso também. Não só questão de acesso, mas também não é tão falado. Não. Eu acho que por eu ser profissional da saúde, eu acabei indo mais atrás para pesquisar e eu ter tido... Porque a minha médica, a minha obstetra, eu acabei assim, não tinha nenhuma obstetra. Quando eu engravidei, eu procurei na internet aquela coisa, aí fui ver o Instagram dela e eu já vi que ela tinha essa linha. Então, eu acho que eu tive duas questões importantes, que é aquela coisa que, sabe, acho que cai para você e a gente fala, nossa, ainda bem, obrigada, sabe? É a questão de eu, sim, ter essa consciência por ser profissional e também pela minha médica ter já essa linha de trabalho. Então, eu acabei caindo numa médica que já
Foi pelo Instagram, mas eu gostei, teve aquela empatia e eu vi que ela é muito honesta. Ela é você já percebe pela pessoa, né? Ela é muito humana, ela sabe aquela médica que te acolhe, aquela médica que te ouve. Então, eu acabei tendo essa sorte de estar com ela e ela sempre me incentivou desde o começo. Então, além de tudo, eu acho que juntaram esses dois fatores. E aí acabou que, no fim, também o parto normal acabou indo... como eu falei, estourou a bolsa, foi indo. E ela foi me incentivando, vambora, e foi dilatando, foi indo e deu tudo certo. Mas eu acho que se eu não fosse profissional da saúde, por exemplo, eu teria mais receio, talvez mais dúvida e mais medo. Porque a questão minha era... Eu tinha medo de laceração, eu tinha medo de ter que fazer epísio, eu tinha medo de... Sabe assim, você começa a ler um monte de coisa e fala, meu Deus, mas você vê uns relatos na internet, você começa a ver. Mas a gente sabe que isso hoje em dia nem é usado, acho que epísio não deveria. E a minha médica, ela sempre falou, Lívia, a gente... Faz anos que eu não faço epísio. Epísio é aquele cortezinho que faz. Você corta a vagina, a musculatura. Para o bebê passar, quando tá difícil de passar. Ela falava para mim, faz anos que eu não faço esse epísio, porque depois esse cortezinho, a mulher tem muita dor e ela tem que tratar, enfim, é todo um processo. E então eu acho que foram esses dois fatores. Acabei que talvez eu tive uma sorte, entre aspas, de também estar com uma profissional consciente. Isso eu acho que ajuda muito, é o que você falou. Se o médico decide de última hora, impõe uma cesárea em você, porque que acontece? A gente fica vulnerável na gestação. A mulher, às vezes inclusive se você está no hospital, de repente você está lá no meio do negócio, ele fala, vai ter que ir para uma cesárea, o que você vai fazer? Você fala, você acredita, porque você vai falar, gente, mas que meu bebê corre risco de vida, eu também, então você vai, né? Agora, eu acho que tendo um profissional que, infelizmente, eu acredito que talvez sejam poucos, não sei, né? Não sei se talvez, acho que até saiba mais que eu, que não tem essa linha e incentivam o paciente nesse sentido, que a minha médica, ela foi totalmente contrária, ela nunca falou de cesárea pra mim. Ela falou, olha, a gente vai pra uma cesárea num caso de um grande problema. E realmente, assim, ela nem cogitou na hora lá falar pra mim, ela falou, tá indo, vambora, e foi. Então, eu acho que tem a questão de você cair na mão de um profissional bom também, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença pra gente. Eu tenho mais uma coisa para falar. Isso é mais uma curiosidade aí. Baby Center, você usa? Já pesquisei, já vi. Nossa, porque o Baby Center é um aplicativo que para usar durante mas durante a gestação. Mas nossa, parece que tá com você ali do lado vendo o que vai acontecer, porque fala essa semana vai acontecer isso. Mas crava, assim, né? Absurdo, assim. Falava, a minha filha acertou até o dia, tá? Jura? Isso foi Nossa, até o dia. Que foi legal. Certinho. Mas eu tô puxando aqui porque eu lembrei agora disso, que ele também... Mas, eu adoro o aplicativo, eu tinha vários. Eu acompanhava em vários. E ele ajuda bem até, né? Ajuda a ter uma noção. Mas o segundo, você nem vê aplicativo. Não, já O segundo, você tá aqui, tipo, gente, tá nem mexendo, passar. Tá mexendo, tá tudo bem. O segundo é o primeiro que a gente fica nessas. O segundo, nossa, eu nem sei. Se eu vi aplicativo umas 5 vezes, essa gestação foi muito, sabe? Porque é tanta coisa pra você fazer que aí o segundo dizem que vai mais, né? Vai no natural. Então, esse daqui eu nem tô vendo. Mas a primeira eu acompanhei tudo também. Ficava pesquisando e lia livro, não sei o quê. Agora, o segundo vai mais de boa. Não faço ideia desse aplicativo. O Diego nasceu tem 14 anos já. Nem tinha. Nem tinha iPhone. Nem tinha iPhone, nem iFood. Ele era no Bip. Eu avisei que ele nasceu no Orkut, né? Uma comunidade da família, eu sou lá. Diego, né? Mas, e agora eu ia falar mais uma coisa. Vocês, como mulheres, mães de meninas, como que tá sendo? E você que pai de menina também. Mas hoje é o dia delas, né? É muito difícil. A Lara já um dia chegou na escola falando que ela não podia correr porque ela era menina. Correr? Porque era... Não sei, os moleques deviam estar brincando, ela foi lá, imagina, e eles falaram, sai daqui que é brincadeira de menino. Sim. E é muito difícil. Né? E aí a gente senta e conversa que ela pode ser o que ela quiser, que ela pode fazer qualquer esporte. Então, é um trabalho diário. E eu sou muito aberta com a Lara em relação à anatomia. Então, às vezes, eu acho que isso é muito importante para a gente criar meninas. Porque a gente vê muita disfunção em meninas por total falta de conhecimento de sua própria anatomia. Eu não estou mais com consultório, agora eu trabalhei muitos anos em consultório e atendi muita disfunção sexual feminina.
meninas com uma situação chamada vaginismo, não sei se vocês já ouviram falar. A mulher, ela entra num espasmo da musculatura pélvica, ela não consegue ter penetração, não consegue fazer exame ginecológico, não consegue fazer nada. E, às vezes, elas ficam sofrendo anos e anos, muitas casam virgens, tem isso. E, assim, as meninas não têm noção. Eu sempre eu falo, né? Se você pedir para 10 amigas de vocês aí, né, que fizeram faculdade, desenha a sua genitália feminina. Quantas vão conseguir desenhar certinho? Poucas. Pede para 10 brothers de vocês desenhar a genitália deles. Eles vão colocar até a proporção do tamanho. Então, assim, né, a gente como sociedade, né, e a minha geração, a geração das nossas mães, todas as gerações foram bloqueadas. Menina, tira a mão daí que é feio. E o moleque não, põe a mão lá, nossa, é o meu filhão. Então, assim, essa questão de criar essas meninas mostrando que é normal elas se olharem, se conhecerem. Então, Lara pergunta, por onde o xixi sai? Pela uretra. Responde o que a criança perguntou. Fica inventando. Ah, por onde eu saí? Ah, pelo útero. Eu tenho meus modelos anatômicos. A primeira vez que ela pegou meu útero, ela perguntou se era um pulmão. Mas, assim, eu mostro onde o bebê fica, por aqui, sai pela vagina, ela vê menstruação, ela sabe o que é. Então, tem que, primeiro, normalizar o que é normal. Por que não é normal? Né? Então, essa questão da menina se conhecer, já tem uma questão muito engraçada. Ela estava brincando de parir. Ela colocava a boneca na escola e paria. Ela e a amiguinha dela parindo. Aí veio um amiguinho dela, ela tinha 4 anos. Eu também quero brincar. Aí ela falou, não, você não pode porque você não tem útero. Olha, gente. Com 4 anos. Né? Aí não é que o menino não pode brincar de correr, mas realmente ele não tem útero, ele não podia parir. Aqui, né? Mas, então, assim, primeiro da menina entender que o corpo dela é normal, né, que o corpo dela não é sujo. Eu já tive paciente com disfunção sexual que a mãe dela deu um tapa na mão dela falando que era suja a vulva dela. Né? E aí foi criando bloqueios. Então, assim, tanto a gente treinar, né, criar essas meninas para se conhecer, para entender que elas podem fazer o que elas quiserem, né? E elas podem mesmo fazer o que elas quiserem, numa sociedade que vai estar o tempo todo falando o contrário para elas, ainda hoje. E não deve ser tão mais fácil criar menino, não, porque aí é o contrário, né? Que aí você não pode chorar, você não pode isso, não pode aquilo. Então, assim, eu acho que é nossa missão mudar o universo. A gente vai mudar o universo criando nossos filhos direito. Porque hoje a gente tem um conhecimento. Nossos pais não são, né, cuzões de não terem, né, de talvez terem trazido esses bloqueios para a gente, porque eles não tinham a informação que a gente tem Sim. hoje. Hoje a gente tem muita informação, a gente tem estudo mostrando, né? Então, eu acho muito importante a gente criar os nossos filhos, as nossas filhas, mostrando esse lado para elas, para que elas, né, e que essas gerações sejam cada vez melhores nesse sentido, né, de ter menos diferença possível, inclusive de vivência de sexualidade deles. Né, porque a sexualidade da mulher é muito bloqueada. E isso impacta até na incidência de câncer depois. Né? Essas meninas que não conseguem ter relação, elas não conseguem colher Papa Nicolau. Às vezes elas são diagnosticadas com câncer de colo de útero lá na frente, porque elas tiveram alguma penetração e tiveram contato com HPV prévio, e aí elas vão, né, ficando. Ou elas nem vão fazer o exame preventivo. Não sei se todo mundo sabe. Eu sou louca do HPV, do câncer de colo, tá? Porque é o 3º tipo de câncer mais incidente no Brasil. E é um câncer praticamente 100% prevenível. Com vacina, a gente tem uma vacina que previne 70% o risco dessas meninas terem câncer de colo. Meninos e meninas tomam. Os meninos também tomam. Diminui o risco de câncer de pênis, de câncer de cabeça e pescoço, e os meninos não contaminam as meninas. Mas a maioria, mais de 98% dos casos de câncer de colo de útero são causados por HPV. E a gente tem a vacina que combate os 4 principais tipos. E a gente não vacina as meninas, porque acha que elas vão sair e ter relação depois que vacinou. Olha como, assim, né? A gente não quer que tem uma vacina contra o câncer. Existe e a gente não dá por preconceito, né? Porque é uma menina que vai, quiçá,
sugestionar para alguma coisa. Sugestiona nada. Vocês tomaram vacina de tétano, saíram lá do posto, foram enfiar a mão no prego? Não, né? Por que essas meninas vão querer? Mas é porque é mulher. É a sexualidade da mulher. Né? Se fosse uma vacina que prevenia, sei lá, 70% o risco do pau do moleque cair, todo mundo dava. Né? Mas é da mulher. Então, assim, e a gente romper esses preconceitos nossos para não passar isso e proteger as nossas filhas, né? E explicar para elas as coisas. As meninas não são idiotas, né? Então elas vão entender, né? E elas precisam entender e a gente responde o que elas perguntam, né? E às vezes a resposta é muito mais simples do que a gente, né? Ai, bababá, bababá, babá. Não, ela quer saber isso, responde isso e vai aos pouquinhos. Ela precisa saber. Se ela não sabe, ela não se conhece. E se ela não se conhece, ela não se protege. Né? Acho que é isso. Eu sou louca do HPV. Não, mas e você, Lívia, em relação a você, a sua filha, como que você vai conduzir isso? Pelo que você viveu? E o papel do pai também, né? O pai de menina, o papel importante que ele tem na criação, né? Sim, eu acho que é perfeito o que ela falou. E também, a minha filha é muito pequenininha, ela tem 2 anos, então ela ainda, né, a gente tá ali, ela acho que não entende tanto algumas questões, mas o que eu sempre também costumo falar com ela, quando eu vou trocar ela, alguma coisa, eu falo, olha, filhinha, essa daqui são suas partes íntimas, eu já falo, ó, só a mamãe e o papai pode trocar você, ninguém pode ficar pegando nessa parte, isso é seu, você, né, isso é do seu corpo. Então, eu tento explicar para ela, mais ou menos, porque ela ainda é pequenininha, o que é, e acho que a minha preocupação hoje seria assim, olha, ninguém pode ficar pegando, né, no seu bumbum, aqui na sua parte íntima, porque isso é seu, né, isso é você ou a mamãe e papai que pode, quando for dar banho em você, ou a médica quando for trocar, a professora. Mas eu procuro também dar uma consciência do corpinho dela, que o corpinho dela é dela, né? E que ela é como... A minha ideia é que, assim, ó, me respeitem, eu tenho meu corpo e meu corpo é meu, não é de ninguém. E eu faço o que eu quiser depois com ele, enfim. Mas aí, eu acho que eu tô tentando ir para uma linha dessa, assim, para ela entender que ela tem as partes íntimas que são dela, e aí isso é dela e ela vai, né? É só quem é ali do entorno dela que pode pegar, que pode tocar. Então, eu tô um pouco nessa linha com ela agora. Mas falando devagarinho, falando, né? E também sem proibir. Muitas vezes ela pega, ela fica mexendo e fala, olha, essa é a sua parte íntima, filha, não sei o quê. É por aqui que sai o xixi. Então, eu procuro tentar explicar para ela para que serve, o que é. Então, a gente vai tentando normalizar algo que às vezes é um pouco um tabu, ao mesmo tempo tentando fazer com que ela se sinta... Que ela se respeite e que ela fala, não, isso ao mesmo tempo é meu, né? Aqui é meu, eu que vou ficar aqui, enfim. Então, eu tô um pouco nessa, mas ela ainda acho que tem 2 aninhos, um pouquinho é pequenininha, mas né? isso não para, tá? Vai e depois ele começa a ter uma virada de chave que eu mesmo passei por isso e passo até hoje com 14 anos, que é de estabelecer para a criança que o dele, a parte íntima dele, ninguém toca e vice-versa. Exato. Né? Não é? Exatamente isso. O pai de menino também tem essa, né? Olha, do mesmo jeito que não é correto ninguém ter acesso a essas partes suas, você também não deve ter de ninguém. Com certeza. Acho que isso, a gente criando essa consciência desde pequenininho, né? A gente talvez vai criar um mundo melhor aí pra frente. A minha linha, como pai de menino, é meio essa. Primeiro, no lado sexual é esse. E no lado comportamental, é no tratamento do dia a dia, porque ele vai se espelhar em você como homem. Exato. E para a forma como ele vai se relacionar com outras mulheres, se essa for a opção que ele quer seguir. Então, eu procuro não ter discussões do tipo que envolve palavrão na frente dele, tratar muito bem a minha esposa. Ela pode comentar aqui nesse vídeo se for mentira o que eu estou falando, mas eu trato ela como eu quero que ele trate as mulheres dentro do que eu projeto para ele como homem do futuro, entendeu? Nada como exemplo, né? Mais do que falar, eles observam muito, né, a gente. Então, eu acho que mais que o que falar é você dar o exemplo. Isso é muito legal. Isso das partes íntimas é legal que hoje em dia na rede social, assim, tem algumas musiquinhas já que tem umas canções que explicam bem isso aí, né? Tem assim, livros, tem livros infantis. Tem umas musiquinhas bem legais, assim, que ficam ensinando de evitar essa coisa de partes íntimas, de alguém tocar, essas coisas é bem legal. Tem que falar, né? A gente tem que falar desde pequenininho, porque senão vira aquela coisa tabu e aí depois a criança vai ouvir de um outro lugar e aí, enfim, né? Acho que tem que vir de casa mesmo, a gente tem que começar. O que tem de louco por aí. Então, esse é... E aí, acho que
Fechamos, hein? Bom, Primeiro, assim, desculpa te interromper de novo, Roger, mas vocês têm alguma coisa para falar? A gente não vai falar agora das redes sociais, tá? Mas, assim, se vocês querem tocar em algum assunto, alguma coisa que vocês acham que ficou faltando... Eu acho que foi ótimo. Eu acho que é o primeiro de algum momento deve ter de novo, assim, as coisas vão mudando, a gente chama de novo, né, Roger? Não, sem dúvida. Acho que para esse primeiro é temático, né? Tem relação com o Dia da Mulher e é o dia que às vezes a gente vê o escritório entrega uma flor, o outro entrega chocolate, o outro faz um post e tal. O que a gente está fazendo aqui acho que é um passo além, que é multiplicar a informação, né? E a gente fez questão de ter 2 profissionais aqui de altíssimo nível para ajudar nesse processo. Então, se a gente, com o que a gente fez aqui, com essa pouco mais de 1 hora que a gente perdeu aqui, seja a questão da fala de uma criança, seja a amamentação, seja a questão da nutrição, se a gente ia mudar a vida de uma pessoa, acho que a gente já cumpriu um objetivo absurdo aqui, que é o que a gente tem. E, como você falou, acho que é o primeiro de alguns, a gente deve voltar em algum momento. Sim. Eu acho que é legal essa questão também, justamente como a rede social funciona hoje do corte. Então, já que o pessoal está bem ansioso, quer ver as informações bem rápidas, acho que tem várias coisas aqui para a gente tocar e deixar rolar aí nas redes sociais, através do Papo de Escada, do seu perfil, da Samantha, do perfil da Lívia também, do nosso também. Acho que vai ser legal. Vai ser legal isso aí. É bem construtivo. Bacana, eu acho que a gente cumpriu com o nosso objetivo hoje aqui, né? Queria deixar as redes sociais de vocês, como que a gente encontra vocês, como que quem está assistindo pode acessar vocês. Meu Instagram é doutora_Samantha com TH Rizzi. Samantha Rizzi tudo junto. Rizzi é R-I-Z-Z-I. Lá eu tenho bastante post falando de várias coisas, né? Então, até de má formação genital, de tudo relacionado à saúde da mulher e oncologia, e às vezes oncologia em saúde da mulher. Então, tem bastante informação lá, essa questão que a gente falou, né, do vídeo, que às vezes é uma informaçãozinha que a pessoa precisa para mudar a vida, resolver a vida, às vezes salvar a vida daquela pessoa. Então, tem bastante informação legal lá. E eu sempre procuro postar o que eu acho que as pessoas estão precisando aprender em algum momento. Legal. E você, meu Instagram é @LiviaHassegawa, é com H-A-S-E-G-A-W-A. Lá eu tento falar de nutrição geral, então eu falo um pouquinho da nutrição esportiva, falo de suplementação, falo da parte de dietas, muito de emagrecimento, que é um assunto que acho que gera o que mais eu sou procurada no consultório também. Eu tenho um consultório que fica no bairro do Paraíso, tenho um endereço lá no meu Instagram também, na Rua Manuel da Nóbrega. Eu atendo lá todos os dias, tenho uma equipe, uma outra nutricionista, tenho um nutricionista infantil também lá, que a gente faz um trabalho com crianças e bebês de introdução alimentar, crianças com seletividade alimentar. Então, a gente tem essa área. Tem uma fono que também trabalha com a questão de alimentação, de seletividade alimentar. Eu atendo gestante também, mulheres, homens, enfim, quem quer fazer maratona, pessoal da parte das corridas, triatlon. Então, eu tenho esse público mais adulto, mas tem também um grupo de nutris que trabalham com parte infantil e adolescente também. Legal, legal. É isso, a gente quer deixar aqui um dos nossos patrocinadores, que é a Gluck Seguros. Ele mandou um brindezinho para vocês. Obrigada, muito bom. Vocês bebam água, né, doutora? Bebam água. Pra treinar na academia. Pra treinar na academia. Tem que mais que a gente tem? Tem mais aqui. Esse aqui, vamos ver se vocês gostam. Pode Uma abrir? surpresa, hein? É pra abrir agora? Pode abrir. Eu não sei se é... Sabia que ia fazer barulho. Adoro. Eu adorei que tinha um sex shop patrocinando esse negócio. Gostou? Adorei. Pode abrir e mostrar? Pode, eu não tenho... pode. Gente, eu tenho várias histórias de aeroporto, levando minhas coisas pra dar aula. Vocês não têm ideia. Eu vi esses... Um dia a gente conversa sobre isso. Olha só. Muito bom. Obrigada. Gente, muito bom. É importante ou não? Super. Então fala um Super. pouco Tem, sobre... tem a ver com a saúde da mulher ou não? Sim. Total, né? Tem tanta mulher que Mas não... primeiro, desculpa te interromper. Fala porque que é pra você explicar por que é bom. O vibrador? Isso. É a questão do autoconhecimento do que dá prazer. Né? Então, tem tanta mulher que tem alguma disfunção sexual porque ela não se conhece. Tá? A gente tem casos absurdos, assim, né? De
de lesão de uretra, assim, lógico, às vezes associado a alguma malformação genital, porque a pessoa não se olha. E o fato da mulher se conhecer, né, aquilo, se olhar, pegar um espelho, se olhar, saber o que dá prazer para ela, é muito mais fácil dela ter prazer com alguma outra parceria, seja homem, mulher, enfim, né? Então, isso daqui é essencial para a saúde sexual. E a saúde sexual, ela faz parte da nossa qualidade de vida, da nossa saúde geral. Isso quem diz é a OMS, né? Então, se conhecer. É isso né? que eu ia falar, autoconhecimento, né? Autoconhecimento, e sem autoconhecimento é muito difícil você ter prazer e ter uma boa função sexual. Seja com penetração, seja sem penetração, mas assim, né, se conhecer o que te dá prazer, o que te satisfaz, que às vezes nem é só um estímulo externo, enfim. Então é muito importante, né? E as mulheres às vezes passam na frente do sex shop, transpira, que não sei o quê. Eu adoro entrar em sex shop. Ainda tem umas histórias muito loucas do Pedro comprando umas coisas para mim no sex shop. Talvez eu precisaria de um outro dia para contar. Mas isso daqui é essencial. Eu gostei bastante. Eu costumo falar que é questão até de saúde, né? É saúde, isso que eu ia saúde. falar. Qualidade de vida, né? Autoconhecimento e é um jeito de deixar divertido um conhecimento ali, que às vezes tanto ser uma prática individual quanto com um parceiro, né? Fortalece. Sim. Acho legal. A saúde do casal, a saúde, né, qualidade de vida faz parte, com certeza. Como um todo, isso aí. Obrigada. Presente do Credo, que delícia, isso aí. Isso aí, Mais show. os nossos apoiadores. Tudo aí pra vocês. Obrigada. Bom, acho que é isso. Agradeço todo mundo que chegou até aqui, que assistiu o vídeo. Espero que tenha ajudado. Vocês que estão olhando aí, assistindo o Papo de Escada, sigam as redes sociais do Papo de Escada, ativem as notificações. A gente vai ter sempre conteúdo bacana. Obrigado por ter chegado até aqui. Um abraço. Obrigado, meninas, mais uma vez pela presença. Obrigado, Eu que agradeço. gente. E até a próxima. Até mais. Valeu. Tchau. Manda bala. Agora é aquele momento que ele tá gravando ainda pra gente. Vai aparecer Vai aparecer realização, mas vai aparecer realização. vai em cima dele. Vai em cima dele? Acaba até minha água. É isso aí, gente. Muito bom. Momento Obrigado, viu? nacional.